Dragon News Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein? Alan Cruz aqui, Catu Play na área para mais um Dragon News Podcast, um Dragon News Podcast especial hoje, porque teremos aí, né, um convidado mais do que especial. E eu vou dizer para vocês, hein, a sua primeira aparição foi uma aula e a segunda vai ser a parte 2 de uma aula incrível, hein? Ai, tomara. E aí, galera, como que vocês estão? Tudo bom. Eu sou o João Assim e eu tô de microfone novo. Eu também. Vamos lá. Fala, galera, eu sou o GH e finalmente os dragões estão de volta. Que emoção. Pô, muito bom o dragão de volta, hein? Que maravilha, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de chegar logo nisso, né, como a gente sempre faz, vamos começar com as notícias da semana. E primeiro, avisar vocês que anunciaram a banlist. E dessa vez, a banlist em Reinado Arrepiante não tem nenhuma mudança, a não ser eles enfatizarem a nova regra, né, de habilidades interagirem com o termo Rule Box, caixa de regra. E aqui eles deixam bem enfatizado, né, quais são os tipos de carta que tem caixa de regras. Então é Pokémon V, VMAX, GX, Prisma Star, Estrela Prisma, Tag Team, Aliados, Pokémon X, Mega e Pokémon Break, que eles deixaram bem listado esses daqui. É pra ficar bem claro pra galera entender esse lance de Rule Box, porque vai aparecer bastante ainda no jogo, a gente vai ter bastante contato com isso, e eu acho que é uma boa eles fazerem isso, né, porque eu acho que fica bem claro pra uma galera que ainda não entendeu esse lance de Rule Box, caixa de regra e onde fica e tudo mais. Eu acho que ter esse, né, listado ali os tipos de cartas, eu acho que fica bem mais fácil da galera entender, principalmente quem é mais novo no jogo, né. Isso aí me lembrou o Pokémon Break, quando apareceu essa regra de Rule Box. Eu tinha pensado nos VV, Max, GX, até os Mega, mas eu tinha completamente me esquecido dos Break, então foi boa lembrança. Cara, eu lembro que quando saiu, assim, o próprio Empoleon mesmo, a galera não entendia o que fazia o Empoleon. A galera não conseguia entender o que era uma Rule Box, então eu acho que foi legal eles soltarem isso pra deixar claro, assim, falar, gente, ó, esse é os Pokémon que vão ser afetados. E poderia usar mais esse texto nas cartas. Assim, criar mecânicas que usem mais essa questão do Rule Box. Eu acho que é interessante. É uma coisa simples, mas funcional para quem tá chegando no jogo, já que eles sabem que tem muita gente nova chegando, né, para conhecer, seja para coleção ou seja para quem tá jogando, né? Porque mesmo colecionador, o cara em algum momento ele para tentar entender o que é que aquela carta faz. Mesmo que ele não jogue, pelo menos ele lê, né? Mas é legal, eu curti. Eu acho que é importante pro cenário a gente ter essas regras cada vez mais claras, né? Já que tem muita gente que fica naquela dúvida, e aí é legal. Só que o que não tem dúvida é que Pokémon TCG é um sucesso. Outra notícia que saiu aí é que mesmo durante a pandemia, a Pokémon TCG vendeu, né, mais de 3,7 bilhões de cartas, né? E é bastante coisa, hein, gente? A gente ficou meio na dúvida se o povo ia continuar comprando cartinhas com a pandemia, mas parece que o povo abriu a carteira de qualquer jeito. É um número impressionante. 3,7 bilhões de cartas entre março de 2020 e março de 2021. É um número, assim, beira a ser assustador, especialmente se você considerar o que vendia antes, né? Até a própria notícia retrata que geralmente era uma média de 1,5 bilhão de cartas, às vezes um pouco menos, o que já é muita coisa, e durante a pandemia esse número mais do que dobrou, né? Nossa, o pessoal tá realmente indo atrás das cartinhas. Eu tinha ouvido falar disso essa semana, mas eu não tinha parado a pensar o quanto vendia antes, e é muito louco você ver que aumentou a venda, né, com a pandemia. Sabe o que é? A galera parou de gastar em bar e foi gastar em cartinha. Pior que eu acho que é bem isso mesmo. É uma boa teoria. É uma boa teoria. Eu tava conversando com alguém essa semana e falaram que, principalmente nos Estados Unidos, a galera parou de sair, né? E lá a crise econômica não pegou tão forte. Então a galera só economizou dinheiro e começou a gastar no hobby, que era Pokémon pra algumas pessoas. Eu tenho uma teoria. Sem contar que
Desculpa, pode falar. Eu tenho uma teoria de que... Eu acho que você iria falar o que eu vou comentar agora. Mas eu acho que uma teoria que eu poderia puxar aqui é que teve muitas pessoas que descobriram o poder econômico que as cartas de Pokémon têm. Tanto que a gente vê que saem notícias de loucuras acontecendo nos Estados Unidos, do pessoal entrando igual o aniversário Guanabara pra pegar as cartas na prateleira lá abre loja, os caras vai correndo pra pegar tudo que é produto pra poder vender mais caro, pra poder abrir e tirar aquela carta que futuramente vai valer mais. Eu acho que se reflete um pouquinho mais, que tem uma galera que tá começando a tratar as cartas de Pokémon como um investimento pra que no futuro eles possam render uma grana ou não. Pode ser isso também, né? Cara, esse ponto que você tocou, eu acho muito legal, porque essa semana eu tava discutindo isso com alguém. Que quando a gente viu aquela notícia do Logan Paul, sabe? Que ele foi com o colar do Charizard. Legal demais. E a gente chegou na conclusão que ninguém gosta tanto assim do Charizard. Tipo, é muito raro uma pessoa que realmente gosta, é muito fã do Charizard e não de outros Pokémon, sabe? Um abraço pro senhor Laga-Laga. É nóis, Catão. Ama Charizard. Porque o Só que Charizard não. é um Pokémon legal, ele é um Pokémon legal, mas ele não é o Pokémon mais legal pra, tipo, ter todo esse hype. Eu acho que a hype do Charizard é justamente por isso. A galera lembra e fala, não, era o Pokémon favorito e tal. E ficou, sabe? Charizard sempre será o Pokémon mais hype de todos. Mas eu acho que a galera não gosta tanto assim mais. A galera só vê potencial financeiro e, tipo, é o hype, Charizard, uhul. Nesse ponto eu concordo contigo. O Charizard, o pessoal até fala sempre que qualquer carta que saia dele vai ser muito cara. Mas se você for parar pra pensar por que ela é cara, não tem tanto, né? Não tem tanta gente que vai atrás. Eu já encontrei colecionadores, assim, de todos os tipos de Pokémon. Eu tenho um amigo que é apaixonado por Raikou e ele coleciona Raikous. Outro que coleciona a família do Ampharos. Mas Charizard mesmo, o pessoal sempre fala, ele só é caro. Ponto. Chega a ser curioso. Tipo, eu tenho a minha coleção antiga de Charizard que eu colecionava antes e tal. Mas porque Charizard era hype mesmo. Eu falo, nossa, Charizard de hype, da hora e tal. Mas nunca eu achei o Charizard o Pokémon mais da hora de todos. Eu também não acho. Então, ele é hype mais pelo anime. Tipo, a galera que joga muitas vezes nem assistiu anime e tanto faz, sabe? Mas essa galera aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eles investem em Charizard, eles gostam de Charizard. Geralmente é porque na infância assistiram anime e o Charizard lá tem um certo peso. Tipo, ele tinha aquelas brigas com o Ash, então fica bem memorável o Charizard. E o final dele também, o Ash ter deixado ele na montanha lá, então acho que a galera pega essa imagem da infância que tinha do Charizard e aí atrela a fama dele. E do Pikachu também, os dois, o Pikachu e o Charizard. Nessa Pikachu aí... não é hype, tipo, o Pikachu custa infinitamente menos que o Charizard. Assim, Sim, eu sou sim. um desses que não assiste anime hoje em dia. Eu conheço os Pokémon mesmo pela carta, quase nunca vejo nada do anime. E se for falar pelo anime antigo, pra mim o que mais era importante era o Pidgeot, né? Que até hoje eu fico incomodado com o fato do Ash não ter voltado lá. Não o Charizard, apesar dele ser muito legal no anime, né? Vai entender. Vai entender, né? Mas eu acho que é pelo lance do anime mesmo, do Ash ter aquele conflito do Charizard nunca querer obedecer e por aí vai. E aí ganhou o coração de uma galera e o hype tomou conta do povo. Mas vou passar para uma próxima informação aqui, não uma notícia direta, mas é uma notícia também, mas uma informação a todos, que saiu também as perguntas e respostas sobre efeitos e regras com as cartas de Reinado Arrepiante. E o que é interessante, o que vamos pontuar para vocês é que saiu de vários, tá? Saiu de habilidade de Pokémon, saiu sobre ataque, saiu sobre cartas de treinador, perguntas e respostas. Esse tal efeito aqui, se eu fizer isso, é isso? Aí tem uma resposta dizendo como que se interagem. É o Pokegym com y.net. Pokegym com Gym.net. Se você botar ali, eu acho que uma das primeiras de cara assim, você já vai achar a página para encontrar todas elas. Só que o que causou muito dúvidas, né, pra gente quando foram anunciadas foram as novas energias especiais de Reinado Arrepiante, principalmente a energia de impacto, que provavelmente vai ser a tradução dela, que é a Impact Energy, que é uma energia que ela funciona como uma Aurora Energy, porém ela só pode ser ligada a Pokémon essa aqui é de Single Strike,
Strike. Na verdade, a gente vai falar dela porque é ela que tem essa dúvida mesmo, né? Que é de golpe decisivo, ela só pode ser ligada a Pokémon de golpe decisivo. E ela tem uma habilidade que, se eu não me engano, essa é a que não deixa dormir. Não, paralisado ou... Não, envenenado. É isso? Envenenado. Paralisado é outro. Porém, a dúvida era... O Houndoom, né, que tem a habilidade que permite buscar por uma energia de Single Strike no baralho e ligar a um dos seus Pokémon Single Strike, o Houndoom, ele poderia acelerar essa energia Impact Energy também? A primeira impressão, eu acho que a mesa aqui já leu sobre esse efeito, eu não sei se o Ada já se atualizou, já viu essa notícia, mas a primeira informação que a gente tinha era que, cara, a impressão é que sim. Mas vamos ver, porque né, se o texto dela, né, da energia de Single Strike, né, tem um fato ali de ser energia de Single Strike ou energia Single Strike, tem esse lance de um D ali no meio da frase mudar o efeito que a carta vai fazer. Então a gente tinha essa dúvida. Para vocês... Tava claro qual seria o efeito que eu já vou confirmar, ou para vocês tinha essa dúvida ainda de que poderia ou não? Já respondendo para vocês, não pode acelerar essa energia, porque ela fala, no nome da carta ela deixa especificamente falando que é uma energia Single Strike. Se fosse o contrário, seria somente Single Strike na carta lá. Pra quem sabe inglês direito aqui vai traduzir melhor, né, Alcim? Então, à primeira vista, primeiro momento em que eu lia essa energia, eu pensei, assim, que podia ter alguma coisa errada, porque se o Houndoom acelerasse essa energia, eu achei um grande potencial, assim, de meta breaker, sabe? E até torci um pouco pra não acelerar. Achei um pouco confuso no início, acho que não era esse a ideia, tanto que alguns programas atrás eu lembro que eu cheguei a citar uma conversa no Twitter entre o Toini Lei e a Mia, onde eles discutiam sobre isso, em que um dizia que acelerava, outro dizia que não. Então até falei pra gente aguardar o FAQ, e ele finalmente saiu, né? Provando de que no fim das contas o Toini Lei tava correto nessa questão. Eu acho que foi a melhor solução, na verdade. Eu acho que ainda assim é uma energia boa, menos boa do que seria se o Houndoom acelerasse, mas ainda assim é muito, muito, muito boa e vai ficar mais equilibrada não podendo ser acelerada dessa forma. Eu tinha visto isso, e essa é uma parada que é meio... é costume de ler texto. Quando eu bati o olho no texto, eu imaginei que não. Eu não tinha certeza, mas eu imaginei que não, porque a Pokémon geralmente não se refere a cartas como de uma maneira tão abrangente, sabe? Por exemplo, ele falaria uma carta de energia Single Strike, geralmente, não energia Single Strike. Geralmente quando ele não coloca a palavra card no final da frase, no final, tipo, da palavra, é o nome. Eu fiquei procurando cartas parecidas pra ver, mas eu imaginava que não. Não é muito do feitio da Pokémon fazer esse tipo de carta. As energias no Pokémon são só energias, geralmente. Tipo, ela é uma energia e ela tem um Single Strike, mas ela não se refere como energia Single Strike, sabe? Deixa eu pensar em alguma energia especial que eu posso falar complicado, é complicado. O que eu acho que foi o caso é que eles botaram como nome da carta o nome do arquétipo ao qual ela se refere. E aí a habilidade do Houndoom, ela se referia ao nome da carta e não ao arquétipo. Isso, entendeu? A habilidade isso que gerou a grande confusão. Tanto é que o texto aqui do FAQ, ele usa de aspas, né? Ele até se fala, olha, apesar da energia, a Impact Energy ser uma energia Single Strike, com aspas só no Single Strike, ou seja, ela é do arquétipo, ela não é uma energia Single Strike, com aspas na expressão inteira, Single Strike Energy, né? O nome dela não é Single Strike Energy. Eu acho que a grande questão foi essa. Talvez se essa energia Single Strike tivesse um outro nome quando foi lançada na coleção Estilos de Batalha, nós não... toda essa celeuma não tivesse nem acontecido, porque ela faria uma referência a um nome completamente diferente ao arquétipo, né? Ah, sim. Exatamente. Foi uma falha deles de não preverem esse tipo de coisa e colocar um nome diferente, pô. Porque Single Strike Energy e Rapid Strike Energy é muito fácil de se confundir, então eles poderiam ter evitado isso, mas não preveram esse problema, não.
Talvez tenha se perdido na tradução isso aí. Eu não duvido que tenha sido um problema na tradução. Inclusive porque a discussão no Twitter foi exatamente essa, né? No Japão já estava bem claro, saiu no FAQ lá que ela não poderia ser acelerada, enquanto o pessoal que trabalha no desenvolvimento do jogo no Ocidente estava com uma certeza muito grande de que seria acelerado, né? Então, realmente, talvez tenha sido uma questão de tradução. Talvez um fraseamento diferente na habilidade pudesse ter deixado isso mais claro. Pode falar. Esse é um ponto, assim, eu tava vendo as traduções do Japão, e eu tava vendo as traduções pra ver o spoiler de carta, e os nomes são muito mais pesados no Japão. São mesmo, são bem... Tipo, o Calyrex, a habilidade dele acho que é Portão do Inferno. Isso, Hell's Gate. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui não vai passar. Isso aqui nunca vai passar. Todas as cartas, tipo cemitério... Old Cemetery. Como? Tem uma carta que é cemitério. Old Cemetery. É o cemitério antigo. Passar, Old Cemetery. Também. Ele tá aqui no FAQ também, se eu não me engano. É Old Cemetery mesmo. Tem algumas cartas, assim, que você... Por exemplo, o Calyrex é gritante. Eu bati o olho e falei, mano, isso aqui não passa nunca na tradução americana. Não tinha como. É que o japonês é louco, passa qualquer coisa lá. Eles não estão nem aí. Não estão mesmo, não. Inclusive... É parte da religião deles, né? Tipo, o inferno pra eles é muito mais leve e palpável do que pra gente. Aí, por isso que pra eles é tranquilo e pra criança é tranquilo, entendeu? Porque já é uma coisa que as crianças aprendem da religião deles. Tá na cultura, né? É de cultura mesmo. Religião e cultura. O que vale a pena destacar também nessa carta aí é que, com ela não sendo acelerada pelo Houndoom, ela também não vai poder ser retornada pro baralho usando a urna de vitalidade, né? Pela mesma questão. A urna se refere ao nome da carta, não ao arquétipo. Exatamente. Eu acho que o Houndoom perde um pouco da efetibilidade dele, mas não sei se perde tanto assim também. Não, também acho que não. Continua sendo uma carta muito forte. Tipo, você usaria... Eu não sei se você... Provavelmente você usaria as 8 energias, você só usaria energia single strikes. Mas eu sinto que quando eu jogo com o Houndoom, o problema não é faltar energia single strike. Não, mas eu aí... sinto muitos problemas. Mas aí, Ada, abre precedente pra essa Impact Energy entrar como uma Aurora Energy, e aí você vai botar Houndoom com qualquer tipo de Pokémon que bata com uma energia de qualquer cor e 2 incolores. Eu sinto que o problema do Single Strike é justamente você não ter atacantes Single Strikes muito potentes, sabe? Não, concordo. Inclusive nessa nova coleção eu não achei nenhum atacante muito potente. A galera falou do Tornados, mas é meio forçação de barra o Tornados. O Tornados eu acho demais, mas o Umbreon que vai vir depois vai ser bem bom. O Umbreon é bom, o Umbreon é realmente bom. Então, abriria precedente pra você colocar ao invés de você pegar uma energia básica ou uma energia especial Dark, você botava essa Impact Energy, você acelerava tudo com o Houndoom. Tô falando de abrir precedente pra isso. E por exemplo, eu ainda acho que ela pode ver jogo por conta do novo Scroll que tá vindo, né? Não sei se vocês lembram lá. O nome em inglês é Single Strike Scroll of Piercing. E ele bate com uma de fogo e 2 incolores. Dá 120 de dano e não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer efeito. Então, por exemplo, ele vai dar um ataque bem mais leve pro Single Striker VMAX, pra ele poder passar por Altaria, Decidueye, um golpe perfurante por 3 energias, e ele consegue pagar essa de fogo com a Impact, entendeu? Eu acho que é um combo interessante, e ela vai estar limitada, já que você não vai conseguir retornar com a urna de vitalidade também. Eu achei muito triste, eu realmente achei muito triste que a mecânica que eles mesmos inventaram, ela não se continua. Tipo, os Pokémons que lançaram de tanto o Single Strike quanto o Rapid Strike, eles não conversam tão bem com as cartas antigas deles. Ah, sim, nesse, por exemplo, no tipo da energia ou o estilo delas, né? O estilo das cartas, o tipo da energia, eles não se conversam tão bem. Eu acho que o Rapid Strike um pouco mais que o Single Strike. Sim. Tem algumas sinergias, tipo Zero Hora. Pra mim, o que foi gritante tentaram foi empurrar o Empoleon Zero Hora. O Metagross. O Metagross pra mim foi gritante, que não conversa nada, não faz sentido essa carta ser Rapid Strike. Ah, sim, não tem sentido nenhum. O Metagross, a gente quando comentou aqui no podcast, eu até tava, quando falaram que ia ter eu falei assim, poxa, podia vir psíquico, né? Aí ele veio metal e eu olhei a carta e falei, tipo, e aí?
Ele o não que a gente faz? nada. Não conversa ele com parece nada. mais um Pokémon Single Strike do que Rapid Strike, assim, se você for analisar grosso modo a mecânica dele. Não, e até o Rayquaza aí que lançou não conversa nada com o Rapid Strike. Ele é Rapid Strike e sei lá por quê. É só status da carta. Ele tá virando a badzinha de ultra criatura na lateral da carta, né? Tá lá só pra você saber que é uma outra criatura, basicamente. Exato. Eles não... A outra criatura ainda tinha cartas que conversavam universalmente com elas. Sim, sim. Agora, tipo, é meio que declarado que a melhor energia Rapid Strike, a energia que foi feita, assim, pra o bicho ver jogo, são as primeiras. É a dupla e a que aumenta dano. Sim, As sim. outras são meio tapa-buraco, sabe? Não são incríveis. Não, a não dupla são. e a que aumenta dano são muito boas. E você lançar pokémons que não conseguem utilizar o melhor da mecânica deles é meio estranho. Quando até a gente tava na expectativa de sair essa coleção nova, Reinado Arrepiante, eu tinha pra mim que deveriam vir algumas coisas que fizessem com que esses Pokémon, especialmente o Single Strike, que tá vendo menos jogo, na real, ganharem força, né? Porque afinal foi uma mecânica nova que eles reintroduziram, né? Introduziram no formato e isso, infelizmente, não aconteceu. Talvez mude quando vier a Espada e Escudo 7 ou a 7,5, né? Quando vier a 7 com Eevee Heroes, porque ali eu vi bastante carta interessante que pode trabalhar com esses arquétipos, né? Mas acho que tá demorando um pouco pra eles entrarem nesse ponto das cartas conversarem entre si, e aí eu fico com receio de ser uma mecânica logo abandonada, sabe? Como já outras foram abandonadas assim de forma até um pouco rápida. Fica essa questão. Sim. Tipo, se você ver as outras mecânicas, me lembra muito uma mecânica de time. Tipo, o Plasma, teve o... sim, Magma e Aqua. O Galaxy. Então, me lembra muito essa mecânica de times que a Pokémon sempre coloca no jogo. Só que é muito específico eles separarem dois times que não se conversam. Por exemplo, por que o Team Plasma jogou muito? Porque todas as cartas eram muito genéricas. Você aumenta dano de Plasma, você liga energia em Pokémon Plasma. E aí também só tinha um, né? Ficava um pouco mais fácil, né? Os SP... Mas nem entre eles mesmos eles se conversam. Tipo, os Rapid Strike não conseguem jogar juntos. Os Pokémon SP lá antigamente, todas as cartas eram pra buffar os Pokémon SP. E qualquer deck que você usasse que tinha focado SP, se você queria jogar de... É que aí eu vou... Não sei se a galera vai pegar a referência. Eu não, mas vambora. Existiam muitos decks, Existiam muitos decks e todos eles usavam as mesmas cartas, basicamente. Porque eram cartas que eram feitas pra elevar o tipo. E não pra... Parece que a dupla água-pedra foi feita só pro Urshifu. Sim, essa é uma impressão que muita gente teve, né? Porque você vê um Pokémon, mas a Rapid Strike, ela não paga nenhuma energia desse custo. A gente chegou a ver, por exemplo, no Zero Hora. Ela não paga a elétrica do custo do Zero Hora. Sim. Ela não paga outras energias, né? O Blaziken VMAX consegue usar ela porque ele bate com duas incolores. Então, tanto faz, né? Ela não conversa com os outros Rapid Strike, né? Bom, é exatamente isso aí. A gente falou bastante coisa sobre essas regras. Tem outras regras de outras cartas, outros efeitos. Então, entre lá no site que é o Pokegin, né? Com y.net. E aí, provavelmente no início, na primeira página ali, você vai ver sobre essa notícia. Mas, continuando, temos spoilers de Tower Imperfection e também, né, de Skystream. Mas vamos começar com mais leve. Depois a gente vai partir pro que interessa, que são os dragãozinhos. Primeiro aqui temos Ludicolo. Saiu uma linha aqui de Ludicolo, Lotad, Lombre, mas o mais importante mesmo é o Ludicolo. O Lotad tem um Call for Family, mas eu gosto de citar porque é um efeito que... um Pokémon básico me incolou, busca Pokémon, coloca no banco. Mas você não vai usar isso, tá? Você vai usar outras formas de colocar Pokémon no banco. É só citar mesmo. Mas o Ludicolo tem aqui uma habilidade chamada Energetic Dance. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon durante esse turno, você pode usar essa habilidade. Durante esse turno, os ataques do seu Pokémon básico causam 100 de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente, antes de causar fraqueza, falei igual o Cebolinha agora, ou resistência. Interessante isso aqui, hein? Mas sendo estágio 2, é complicado você fazer isso várias vezes num turno. Eu vi uma lista de zoeira que colocaram lá com um Pokémon que batia 10 de dano e 4 desse bicho aí no banco. Vocês acham que... Magikarp dando 10 de
de dano e nocauteando um Eternatus VMAX. Isso aí tem cara de Chip Try, mano. Muito bom. Todo Chip Try tem um super efeito, mas ele fala, cara, vamos montar um estágio 2 pra isso? Não vou montar, é muito ruim. Olha, a única coisa... Engraçado que essas cartas, elas são 880. Ou ela é injogável por ser estágio 2, ou ela é broken por ser estágio 1. Então não tem como você lançar uma carta dessa de um jeito balanceado. Tipo aquele Emboar, sabe? Nossa, mais 30 em todos os ataques. Muito bom. Se você montar um estágio 2, Pois é. não vale a pena. O jogo tá muito rápido. Tipo, em outros tempos, isso seria uma máquina, porque o básico dele faz Call for Family. Eu lembro que tinha um deck... eu, de novo, mostrando que estou velho. Tinha um deck que era de Chandelure, e uma coisa muito broke que a galera tentava conseguir era o básico do Chandelure, a velhinha, esqueci o nome. Litwick. Tinha um Litwick, ele dava Call for Family pra 1. E isso era muito bom, assim, valia muito a pena usar, porque você usava efetivamente esse Call for Family. E o Lutad da Call for Family pra 2 e talvez não seja usável, né? Teve Mundial que era super meta, assim, que nem a Jirachi hoje em dia, tinha o... Dunsparce? Aquele é um Pokémon... É ele mesmo. O Dunsparce, que só fazia isso. Buscava 3, né? O meta de Baby, que você usava um Pokémon de 30 de vida, nojento, só pra embaralhar a mão comprar 6, ou pra colocar bicho no banco com o Pichu, e você colocava bicho no banco do cara ainda. Nossa. Era tenebroso, mas mesmo assim, era bom. É porque o formato hoje tá muito rápido. Não tem tempo, você não tem tempo de perder ataques que não te dão prêmio. Eu costumo não gostar desse tipo de ataque. O único meio que eu vi, assim, até o pessoal comentando de colocar esse Ludículo mais rápido em campo, era porque, eu não lembro se foi na Estilos de Batalha ou antes, saiu um Lombre que tinha habilidade que se você comprasse ele como carta do turno, você já jogava ele direto no banco. Então você ia colocar o estágio 1 direto no banco, mas ainda você teria que ter toda a questão de colocar ele no topo do baralho, comprar ele, no outro turno fazer o Ludículo. Então, assim, ainda é muito difícil, mas ele se tornaria efetivamente um estágio 1, né? Mas ainda assim, eu acho meio difícil de você ver jogo. Ele é de escuridão incandescente. Não, ou é Richa Rebelde. Eu sempre confundo. É um raio, tipo um raiozinho. Ele entrada superior. Se você tiver comprado ele no seu começo do turno, com a sua, né, do turno, você pode jogar ele direto no banco se o banco não estiver cheio. Isso. Aí você consegue evoluir ele no outro turno, tá? Ele é de quem? De Richa Rebelde, aparentemente. Richa Rebelde, isso. E você conseguiria. E se tivesse lançado o Lombre com o ataque do Frogadier /Kill? Aí... Mesmo assim. Não, eu acho que o janeiro seria difícil. Muito difícil isso. O Greninja jogava porque o Greninja era muito máquina. E o Greninja tinha o Wally, né? Habilidade, ele batia bem, ele tinha muita vida. Ele era máquina demais, assim, o Greninja. E mesmo assim, era muito custoso você perder turnos fazendo isso. Custava muitos prêmios ainda isso. Sim, mas talvez seja um jeito de você balancear o estágio 2. Tipo, vários estágios 2, você lançar esse ataque como o estágio 1. É um jeito de incentivar o povo a jogar o estágio 2. Eu acho que a rotação vai fazer o estágio 2 voltarem um pouquinho. Também acho. Porque o meta vai ficar mais lento. Eu acho que a rotação pode fazer voltar, mas essa questão do estágio 1 com esse ataque, eu acho que sem o Wally no formato pra você fazer no seu T1, sendo o segundo a jogar, não compensa. Porque se você começa, você tem que evoluir, aí você dá o ataque. Você já gastou 2 turnos. Se você vai em segundo, você continua não tendo a possibilidade, né? Então, ainda assim, fica devagar, entendeu? Mas tem esse item que saiu que você já evolui pro estágio 1 e passa o seu turno. Você pode montar o setup, usa esse item, evolui pra Lombre, no próximo turno busca o Ludicolo e tá com pelo menos um batendo 100. 110, 100, não sei quanto, aumentar 100 de dano. A gente tá falando de quase 10 cartas numa decklist. É muita coisa. E outra, mesmo que você tenha o Vigor Shake, você perderia seu turno. A grande coisa do Frogadier era que você dava o Wally e continuava jogando. Evoluía aqui o meu Frog pro Frogadier e eu continuo jogando. Eu podia dar o ataque no mesmo turno. O Vigor Shake, não, eu vou evoluir, ok. Mas é só no próximo turno que eu dou o ataque. E se eu tomar um nocaute nesse bicho estágio 1 que vai ter pouca vida,
tudo que eu fiz já era. Não, eu sei, mas isso aqui, eu tô falando que isso é uma opção. Você começa a jogar, você vai ter que montar o seu jogo ali, o banco, e se for no primeiro turno, aquele turno que você não vai atacar de jeito nenhum, pode ser uma opção você usar o Vigor Shake, velho. Ele vai acabar sendo usado em alguns momentos pra isso. Eu tenho minhas ressalvas com essa carta aí. Eu acho uma carta incrível. Não, ela é forte, mas, sei lá, me incomoda um pouco. Ele vai ser usado no primeiro turno, vai colocar Pokémon que vai te encher o saco logo no primeiro turno pra te atrapalhar. Tem o Weezing aí que vai encher o saco de geral. Ela pode funcionar pra um monte de situação, cara. Primeiro turno, você começa, é aquele turno que você não pode usar apoiador, isso já te dá um atraso dependendo da situação de jogo. Ela vai te adiantar de alguma forma, se é um Pokémon que vai no próximo turno te dar draw, tipo Tintino, você já vai ter rápido na mão, mesmo que tenha uma forma mais fácil de buscar, mas você pode buscar estágio 1 ali que vai te adiantar de alguma forma, sabe? Algum Pokémon habilidade que vai atrapalhar o seu oponente de alguma forma. Ela vai ser forte nesse ponto, sabe? Vai deixar equilibrado a escolha entre começa ou deixa o oponente começar. Eu acho que vai ficar mais equilibrado nisso. Isso com certeza, é uma carta inegavelmente boa. Eu só tenho minhas ressalvas porque eu não gosto muito do estilo que ela proporciona. Eu tenho até um pouco de receio no que vão fazer com ela aí. Vamos ver. Eu tô esperançoso. Mano, o Vigor Shake é muito bom, ele é muito bom. É porque ele faz... Eu posso começar e fazer Vigor Shake no Galarian Weezing na frente. E você joga desde o turno sem habilidade. Sim. Esse é a grande questão que eu tenho com essa carta, sabe? Um lock de habilidade no T1 sendo o primeiro a jogar pode ser devastador no turno do oponente. Vai ser obrigado o cara a jogar com 4 cordas de fuga. Mas às vezes o cara só deixa o Weezing na frente. E aí? Não tem corda de fuga que te faça eu acho resolver. que decks de controle podem abusar muito disso. Baixa o T1, Suablo, Altaria no Vigor Shake. Ou... eu tava vendo que lançaram umas cartas legais pra controle, tipo o Duraludon... O próprio... Você acha o Duraludon pra controle? Alguns decks abusam bastante do Duraludon. Esse Duraludon que a gente vai falar, do dragão? É. A gente vai chegar nele. Tá, vamos lá, vamos deixar essa pra depois. A gente vai chegar nele. Vamos passar aqui pro Baltoy Claydol. Ô, GH, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, vocês já falaram muito bem, e só que esse tipo de carta geralmente significa que a Pokémon quer deixar o jogo um pouco mais lento, e isso é bom. É o que... Não é muito bom o jogo tão rápido. É o que às vezes acontece na rotação. Sempre fica um período ali do jogo mais lento, mas depois sempre eles lançam uma carta que deixa o jogo rápido de novo. Falando de Baltoy e Claydol, que foi anunciado já para Sky Stream. Baltoy é só o básico mesmo, 2 energias 20 de dano. Claydol, 2 energias incolores, Rapid Spin, 30 de dano. Troca esse Pokémon por um dos seus Pokémon no banco. Se fizer isso, o seu oponente também troca o Pokémon ativo dele por um dos Pokémons dele no banco. E o segundo ataque, Ancient Seal, coloque contadores de dano no Pokémon ativo do seu oponente até que ele fique com 60 de HP. O ataque é bem parecido com o ataque da Rapidash. A Rapidash deixa por 100, ele deixa por 60. Estágio 1, 2 energias que não são tão simples de acelerar, como 2 de fogo com soldadora. E o que vocês acham desse Claydol aí? Eu acho que é filezão, passa nós. Sinceramente, é book isso aí. Eu também acho. O pessoal ficou muito entusiasmado com o ataque de deixar com 60 de vida, mas pra mim isso aí é bookzão. Na frente. Cara, se você já ligou 2 energias se você se submeteu a ligar 2 energias de pedra, bate 150 de... Urshifu. Com uma energia você bate 150. Sobrou uma ainda. 150 é o ataque do V só, geralmente vai ser meio hit. Não faz diferença você deixar por 60 se você vai ter que bater outro ataque. É como se você tivesse batido, 170. Sim. Eu particularmente não gostei muito dessa carta, não. Eu vi um hype gigantesco aí nos grupos de WhatsApp, mas não vejo isso como muito positivo, não. Acho que é bookzão. Eu acho essa carta muito bonita. É um célebre. Ela tem um pezinho de referência. Ela tem um pezinho de referência onde você acha ela no Esmeralda, que é lá no Sky Pillar, que é o lugar onde fica o Rayquaza, e ele tá voando no meio de uma montanha. Então tem um pouquinho dessa referência aí do jogo. Olha, alguém. Temos um Capitão América no cast. Eu entendi a referência.
Vamos chegar agora então à notícia mais importante de hoje. Uma das. Finalmente foi anunciado os dragões em Pokémon TCG agora em Espada e Escudo. No início, né, da geração de Espada e Escudo no TCG, a gente ficou sabendo que não teríamos cartas do tipo fada, mas dragão foi um silêncio que a gente não tinha ideia do que seria feito ou não. E aí, com o Skystream foi anunciado, né, Skystream e Tauren Perfection, as coleções que vão trazer ali o Rayquaza VMAX e o Duraludon VMAX, o Rayquaza em Skystream e o Duraludon em Tauren Perfection. E foi anunciado também algo muito interessante, que é que dragão não terá nem fraqueza e nem resistência, né? Em live há um tempo atrás, no dia do anúncio, eu até pesquisei cartas antigas de dragão para poder ver qual era a fraqueza que eles tinham, o que eles poderiam trazer de fraqueza ou não. E dragão tinha fraqueza fada, teve fraqueza próprio dragão, já teve, né, também, se eu não me engano, a incolor. Então teve essas interações. Só que eles decidiram deixar sem fraqueza nenhuma, o que eu acho que é muito forte dentro do formato, porque ele não teme a quase ninguém praticamente. Não tem um Pokémon que dá um one hit direto nele, batendo menos dano. Tipo, às vezes você precisa de 160 de dano pra bater 320 na fraqueza e fechar um knockout que ele tem 320 de HP. Mas ele é dragão, não tem fraqueza, não tem resistência, ele pode jogar ali sem se preocupar muito com um one hit, pelo menos agora, que não tem um Pokémon que chegue num dano tão alto assim pra dar um one hit, a não ser que você coloque Pokémon que vai escalonando, ou o próprio Rayquaza faz isso, a gente vai chegar nele. Então a fraqueza, ter tirado a fraqueza de dragão é algo que vai mudar muito o nosso cenário. A gente já vai entrar no âmbito dos dragões, mas eu quero falar de uma carta que vai ajudar muito esse Rayquaza, antes da gente entrar pra falar ele, que é o Flaaffy. O Flaaffy, ele tem uma habilidade Dinamotor, que uma vez durante seu turno você pode ligar uma energia elétrica da sua pilha de cartas a um dos seus Pokémon no banco. E já falaram que é uma cópia direta de um Electric, se eu não me engano, das antigas, que tinha uma sinergia com o Rayquaza X também, antigão. É isso mesmo? Ele é realmente um reprint espiritual daquele Electric? Eu acho que é Electric. Cara, ele é um reprint exato. É igualzinho. Todos os status, tudo é igual. 90 de HP, tudo igual? O 90 de HP, 2 elétricas, uma branca 50. O básico do Electric tinha 40 de vida. Isso era um problema na época. Hoje tem 60, mas não que faça muita diferença. Então, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Poxa, se eles vão fazer a carta tão igual à anterior, era mais fácil reprintar o Pokémon. A gente já tá acostumado com reprint. Traz o Electric logo de volta, né? Mas aí mudaram tudo, na verdade não mudaram nada, né? Só o bicho da carta, né? Isso que eu às vezes não entendo. E eu vou falar que eu não tinha percebido, vou ser sincero, eu não percebi que não tinha lançado dragão faz meses. Uhum. Pra mim só tinha sido todos ruins. Não tinha dragão. Não tinha lançado dragão. Eu só descobri que a galera, nossa, viu que que voltaram a fazer dragão. É mesmo? Tinha parado? Você não percebeu? Não. O Rayquaza que saiu foi Amazing Hair e incolor. Então, sobre essa questão aí, eu até vi uma discussão no grupo, eu vi o cara falando, não, porque não vai ter fada e dragão? Aí eu falei, eles disseram que não teria fada, não falaram nada do dragão. Mas não sai dragão há um tempão. Eu falei, tudo bem, mas eles não disseram que não teria. E se não fosse ter, eles teriam falado como fada. Então, em algum momento, eles devem voltar. Eu quase apanhei, né? Mas tá aí, voltaram. E só duas ressalvas, ainda não quer dizer que todos os dragões não tenham fraqueza, pode ser que exatamente, sim, começou como sem fraqueza, não tá né? Escrito, não é uma regra ainda, só veio sem fraqueza, pode ser que mude. Cara, todos os que saíram não tem, né? O dragão pra mim é uma das mecânicas mais nojentas que a Pokémon lançou. Então vamos... E mais uma curiosidade aí, que vocês falaram do Electric, mas o Electric é o da terceira geração. Esse é o Electric. É uma diferença pequena. Mas a Pokémon fez 2 Pokémons com quase o mesmo nome. Esse que a gente tá falando é o Electric, que é uma enguia. Tá. Tem o Electric, é verdade, que é o vaso do maneco. Tem o de Roi, né? Eu tava pensando na enguia mesmo. Não, eu tava pensando na enguia, eu só falei o nome errado. Às vezes, pra quem tá ouvindo e não tá vendo a imagem, é Electric, que é a enguia. Ele saiu em não é o Double Electric Victories, né? Da BW.
Então, Isso. Então, só essa pequena diferença aí que a Pokémon tava sem criatividade. E aí fizeram 2 nomes quase iguais. eu tinha completamente esquecido do o outro Electric, né? É a pré-evolução do Manectric. Nem me lembrei. E eles têm realmente um nome muito Exatamente. próximo, né? Nossa, verdade. Verdade. Eu nunca tinha percebido isso. Não, também não. Eu também não tinha notado, eu acho que ninguém notou essa. Tô falando que temos um Capitão América nesse cast, trazendo as referências, olha aí. Pois é, alguém tem que fazer essa Tá função. vendo? E, bom, pra ajudar a aceleração de energia, a gente tem que saber em quem vamos acelerar a energia. O primeiro que eu vou trazer aqui, que quando eu li a carta de cara, eu falei, mas depois eu falei, olha, tem potencial, hein? Que é o Dragonite V. Ele tem um ataque por 2 energias incolores e slash 50 de dano. Esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do seu oponente, então ele acerta o Decidueye e acerta a Altaria também, a Otária. E também por 2 energias de água e incolor, 250 de dano, e você causa 20 de dano a cada um dos seus Pokémon no banco. É bem parecido com o ataque do Donphan, que também bate 120 e causa dano no seu banco. O que eu achei interessante aqui é que, bom, a gente tendo o Flaaffy que acelera a energia, ele bate por 2 energias de água e uma elétrica. E aí você pode acelerar a energia de água com a Melony, que liga uma energia de água da Pellet e compra 3 cartas. Bota a energia de água da mão e acelera uma elétrica do Flaaffy para poder causar 250 de dano. É um rolê? Acredito que seja um rolê, mas não é totalmente inútil esse Dragonite. 250 de dano não é um dano ruim. Ele pode participar ali como uma tete em algum baralho, sei lá por quê. Mas eu achei legal, eu achei que pelo menos tem algum tipo de potencial. Serei refutado nesse momento, provavelmente. Eu achei ruimzão. Já vi. Falei? Eu falei? É que eu acho que, assim, ele não é ruim, mas como muitas cartas desse jogo não são ruins, tipo, o Ludicolo não é ruim. Ele só é muito pior do que muita coisa que já existe. Exatamente. Isso é definição de ruim, Wada. Tipo, não, se você joga ele 10 anos atrás, nossa, é uma máquina. Mas hoje em dia... Se o ataque dele fossem 2 elétricas e uma de água, eu até pensaria um pouquinho melhor. Mas 2 de água e uma elétrica eu já achei rolê demais. Por que não usar logo o Rayquaza? Não, ok. Tipo, esse é o ponto. Eu tenho um super deck e tal. Nossa, mas tal carta não é melhor? E daí? Não, tipo... é porque dependendo do... É porque assim, a gente não sabe se dragão algum dia vai ter fraqueza próprio dragão. Porque aí, num deck de água com uma energia aurora ou com uma outra energia que possa substituir essa, ele pode entrar como uma opção de Pokémon básico que entra já batendo um dano alto. Você tem a Melony, que agora vai ajudar a aceleração de energia de água. A gente tinha a Soldadora para 2 da mão, ok, 2 é mais roubada do que uma só. Mas você tem um efeito que é bem parecido. Eu acho que ela vai jogar muito ainda. É porque quando eu leio uma carta, eu acho que o Ada também faz esse exercício. Eu tento achar utilidade pra ela até descobrir que ela é inútil. Então primeiro eu penso, e aí, dá pra fazer alguma coisa? Dá pra tentar fazer isso. É legal? Não, então descarta. Foi o que eu pensei quando eu sugeri isso de usar a Melony, acelera uma energia do descarte, usa a Flaaffy pra acelerar, já que vai estar no banco por algum motivo, acelera a elétrica, da mão você bota a outra, você tá batendo 250. Você já tem aceleração de 2 e mais uma da mão. Eu não acho ela de todo ruim, não, mas eu acho que ela tá numa posição ruim no meta. Eu acho que ela entra e esse ataque de dar 20 dano é realmente complicado. Tem cartas que fazem coisas melhores. Mais simples, ok. É que nem você pegar qualquer atacante de metal perto do Zacian, entendeu? Não tem nenhum atacante de metal bom o suficiente pra bater de frente. Esqueci o nome do passarinho. O Corviknight. O Corviknight. Nossa, o Corviknight é um deck bom. Mas o Zacian faz tudo que ele faz, só que básico. Sim, e ainda se energiza. E ainda compra carta. Quando sim. Que nem você tentar jogar de Dark na época do Yveltal. Você sempre vai acabar voltando. Mas o Yveltal é melhor mesmo. Mas isso, se a gente pensar, por exemplo, que esses 250 pode fazer diferença num jogo igual o Zacian faz, exceto que um compra carta e é bem melhor, mas ainda é 250 de dano, pô. Você mata qualquer V do formato. Ele pode fazer sentido em um baralho que de jeito nenhum vai usar um Zacian. E aí? Talvez, né? Então vamos jogar no ar, assim. Sim. Vai pro universo. Vai que o universo traz de volta. 3 de recuo é muito criminoso. Não, 3 de recuo é muito criminoso. Saudades. Num bicho que voa 3 de recuo, eu acho criminoso, viu? Não só o Dragonite é um dos bichos mais rápidos do jogo. Sim. É que esse Dragonite é aquele do episódio antigo, o Gigantamax, que vem na água lentão. Por isso que tem 3 de recuo. Única referência. A Pokémon...
Eu não sei porque eles não fizeram energia dragão. Ainda. De verdade, não sei. Ainda. Porque é muito ruim. Olha que nojo. Porque o Dragonite, ele consegue ser pior do que os bichos de água, porque ele não interage com algumas cartas de água. Sim, Frostmoth, por E ao exemplo. mesmo tempo que ele não interage com outras cartas de elétrico. Mas ele tem que usar 2 energias. E pra mim isso não faz sentido. A Pokémon lançava mecânicas que elas se auto-sabotam. Eu ainda acho que vai ter uma energia de dragão, não sei se dupla, mas uma energia que vai fazer sentido. Se for uma Nossa, DDE, tá vai doido. ser assalto. Se não for uma DDE, tudo bem. Aí eu acho que a DDE Eu acho que não vai tem ter, como, não. Ela deixaria tudo muito pesado, muito roubado. Acho que eles já colocaram o Single Strike e Rapid Strike pra ter esse intuito de fazer energias assim. Enquanto tiver Single e Rapid Strike, eu acho que eles não vão criar uma DDE. Então, Mas o Rayquaza nem aceita energia. É muito ruim. Sim, mas eu falo nem pelo Rayquaza, mas O por exemplo, ele já Duraludon tem a Rapid Strike ok. Energy. Eu acho mais plausível. Você Bom. diz uma dupla dragão no Duraludon? Não, o Duraludon Não, ter ele ser Single Strike. Ah, o tá. Single Strike do Duraludon até dá pra tentar fazer alguma coisa. Ah, sim, Agora, é. o Rapid Strike do Rayquaza não serve pra Não serve nada. pra nada, isso serve é pra nada. verdade. Pode usar o estádio, mas é muito melhor usar balão. Aham, faz sentido. No formato com balão, aquele estádio não faz sentido, porque todo mundo vai usar carta de quebrar estádio hoje em dia. Não, e sem falar que tem um estádio de Todos dragão eles que a vão gente vai falar já, que busca dragão Também. básico. Então, dragão ou elétrico. Você vai buscar a Fluffy ou vai buscar o próprio Rayquaza pra Eu colocar em odeio- jogo? Eu odeio, porque a Pokémon sempre quer fazer o Rayquaza jogar de qualquer forma. Alguém dentro da Pokémon gosta muito de certos Pokémon. Rayquaza, Mewtwo. Charizard. Não, O Charizard não. Acho que só teve um Charizard tipo, na história, assim, que jogou alguma coisa, que foi o Rexizard. Não, É, eu tô brincando. O Charizard o pessoal até tira sal dizendo que é sempre caro, nunca joga. Zekrom e Reshiram. Alguém da Pokémon gosta muito do Zekrom e Reshiram, tem muito Zekrom, muito Reshiram, e ele sempre faz alguma coisa minimamente decente. Pode não jogar, mas ele faz alguma coisa minimamente decente. Eles gostam muito de Mew. Bom, por falar em Rayquaza, já falamos tanto de Rayquaza sem falar do Rayquaza. Vou ler aqui a carta, ela tem 210 de HP, golpe fluido, tanto o seu V quanto o VMAX. O V tem um ataque Dragon Pulse por uma energia elétrica, 40 de dano e descarta 2 energias do topo do seu deck, né? Do seu próprio Duas deck. cartas, desculpa. 2 cartas do seu deck, desculpa. 2 cartas do seu... É porque eu já pensei no lance de botar uma energia no topo pra descartar, mas enfim. Só se você usar por algum motivo, sei lá por que esse ataque, mas talvez não. O que saiu aí, gente? Acho que foi o negócio de gravar, hein? O Craig que saiu. Eu Adivinha falei, quem saiu. o Craig nunca fica até o final. Enfim. Calma, o Jark tá online ainda. Vai lá. Deixa aqui, ó. Seguindo, e tem o seu segundo ataque com uma energia de fogo e uma elétrica, Spiral Burst, 20 de dano, e você pode descartar até 2 energias de fogo ou 2 energias elétricas deste Pokémon. Esse ataque causa 80 de dano para cada energia descartada dessa forma. Já o Rayquaza, ele tem uma habilidade chamada Sky High Wave, 320 de HP. Uma vez durante seu turno, você pode descartar todas as cartas da sua mão. Se fizer isso, compre 3 cartas. E por uma energia, mesmo custo de ataque, né, do V, né, uma energia de fogo e uma elétrica, de Max Burst 20 de dano, você pode descartar você pode descartar quantas energias básicas de fogo ou elétrica da sua mão desse Pokémon, desse Pokémon. Calma aí que eu tô traduzindo do inglês, Alcim. Dá um tempinho pro processador aqui, né? Tô estudando, gente. Tá ótimo. Tá ótimo. Acredita no seu potencial. Supletivo. Esse ataque causa 80 de dano para cada energia descartada dessa forma. E é aí que o Fluffy vai roubar demais para esse deck. Porque acelerando a energia elétrica, você descartando aí 4 energias, já tá batendo 320, é isso? Ou 340 pela minha conta? 340. 340 de dano. É roubado demais. Alcinão, desculpa. Ô GH, você vai montar esse baralho com certeza ou com certeza? Com certeza, cara. Mano, não tem lógica, velho. É muito roubado, velho. Vai que eu achei abandonar o errado. Victini? Eu achei uma coisa errada nesse deck. Tipo, um detalhe eu achei muito errado. Eu acho que ainda é aceitável o Rayquaza VMAX. Tipo, eu acho... Tá, eu acho 2 coisas erradas. Uma, esse deck não toma stamp, porque o Rayquaza VMAX compra carta. Isso verdade. já é meio idiota. Mas o deck é autossuficiente só de Rayquaza Baby. O Rayquaza Baby bate 180. Não faz sentido o Rayquaza Baby bater 180. Ele mata Crobat sozinho, você não precisa de fazer VMAX. O deck, ele já ataca muito sem o VMAX. Cara, o deck é todo errado. Tipo- Eu acho que, pelo menos da era que desde que eu comecei a jogar, da era de Sol e Lua pra cá, eu acho que esse é tipo o
o atacante mais forte que eu já vi lançar até agora. Ah, é que você não viu o Mewtwo Não na tem época tipo do um Nightfall, atacante. mano. Só tinha Nessa uma época forma aí de eu já. usar Mewtwo. Eu não tenho propriedade de falar dessa época, mas da que eu jogo, eu acho que essa carta, de longe, é o atacante mais forte que já saiu até agora. Ô, Alcine, deixa eu te fazer uma perguntinha. Se eu não tiver cartas na minha mão, eu posso usar essa habilidade ainda do Rayquaza VMAX? Sim, pode sim. A sua mão nunca deixa de existir, ela só está com 0 cartas nesse momento. Entendi. Então, Zero é um número. Entendi. Zero só não é dano, mas zero é número. Alguém perguntou isso, eu acho que na live que eu tava falando, eu falei, gente, eu vou tirar Rossi, essa... né? Você pode dar Rossi, High Sky Wave. A primeira dúvida foi essa. Não tem como energizar? Dá Rossi e depois usa habilidade. Sim, porque aí você tá comprando cartas de qualquer forma. É bem roubado isso. Dá pra jogar com Cricketune e com Rayquaza, que você vai comprar cartas de qualquer jeito. Você não vai ter perigo de ficar sem cartas na mão. Você vai sempre conseguir comprar cartas. É muito roubo. Nem precisa de Cricketune, você manda 2, 3 Rayquaza e acabou. Não, mas... Você já tem seu deck rodando. Às vezes você não precisa. Mas ok, eu só chutei um Cricketune porque, tipo assim, se você tiver 2 Rayquaza ou até 3 Rayquaza, que você não vai montar 3 Rayquaza, mas 2 Rayquaza e um Cricketune que é básico, mais fácil de você botar no campo, você tá 9 cartas a mais, você tá comprando no turno. Você compra 3, pum, compra mais 3, pum, compra mais 3 de novo. Fora o deck vai ser muito autossuficiente, né? Ele vai dar dano pesado, comprar carta, imune a carimbo. Você tem o estádio. Vai ser assim, pesadíssimo esse baralho aí, viu? Me cobrem. Decaute no T2, me cobrem. Forçarei o meu decaute no T2. Decaute no T2? Forçarei o meu decaute no T2. Esse é Rayquaza. Entendi. Vamos tentar. Vai ser um challenge da live. Eu quero montar esse negócio aí. Na moral, eu gosto muito do Rayquaza. Joguei um tempão com o GX, que eu gostava demais. Tenho guardado até hoje aqui. Ganhei meu primeiro challenge com ele. Com certeza eu vou atrás de montar isso aí, porque chega a ser estúpido. E com ele... Pode falar, Wada. Não, eu ia falar que ainda nessa metade do set tem 2 cartas que eu vi que eu falei, pô, Pokémon queria que jogasse, mas não queria tanto assim. Ela deu meio empurrão só. É o Flapple e o Appletoe? Eles são muito bons, mas é um dano muito miserável. Eu vou falar deles agora. Muito ruim. Eu não achei ruim, não. Muito ruim. Não achei ruim, não, pô. Esse Flapple aqui, ele tem um ataque que é muito parecido do Yavai. O Yavai jogou bem, pô. Uma energia... Vai bater 60, pelo menos. Pô, mas... Não. Mas é uma... Tinha 10 mais 50. Não. Pera aí, o Yavai que batia 50 vezes, jogou com Zoroark GX, pô. Era uma energia Dark, 50 vezes a quantidade de habilidade em jogo do seu oponente, é o mesmo ataque. É exatamente o mesmo, eu achei que era 10 mais 50. Não. O mesmo ataque. Porque tinha um outro Weavile que ele dava 60 em todo mundo que tinha habilidade. E tinha que batia 50 vezes o número de habilidade no lado do oponente. Exatamente, assim, eram 2. É muito pouco. Pô, não acho não. Pega um Eternatus que tá jogando pra caramba aí, com um monte de Pokémon básico em jogo. Não, Eternatus morreu, né? Não. Lançaram tanta coisa pra parar o Eternatus. Pikachu Zekrom não morreu. Não, mas eu acho que é diferente desse caso. Não acho que é diferente, não. O Eternatus só pode usar bicho Dark. O Pikachu Zekrom ainda tem o Mewtwo. Eu não acho, eu acho que dessa vez o Eternatus vai. Ada, Eternatus bateu de frente contigo na... Não que bateu de frente contigo na final, porque isso é imoral falar isso, porque Victini, infelizmente... Não é infelizmente, mas contra a Victini, Eternatus não tem chance. Mas, pô, Eternatus chegou na final de um torneio que... Bom... É um torneio grande, né? Foi um torneiozinho grande, né? Agora vai lançar Zapdos, vai lançar o estádio, vai lançar o... Mas com Zapdos lá no Japão, Eternatus ainda topou, cara. Eu tava acompanhando, tem um seguidor nosso que é do Japão, o Yukio. Ele tava passando várias paradas pra gente. Zapdos ainda tava... Zapdos não, Eternatus ainda tava topando, mesmo com Zapdos. Na semana que liberou Zapdos pra jogar lá no competitivo, o Eternatus topou. Por isso que eu tô falando, Eternatus é o novo Pikachu Zekrom. Certas coisas não funcionam no Japão. Tipo, quando lançou o Picron no Japão, não jogava. Era o Zapdos sozinho, né, que jogava. O Picron só veio a jogar quando veio pros Estados Unidos e tal. O Japão não conseguiu montar Picron decentemente. Não, eu ainda acho que esse Flapple aqui tem potencial.
O ataque dele, o segundo é 80, e se for um Pokémon V, o Pokémon ativo do oponente, né, o defensor, se for um Pokémon V, causa mais 80 de dano. O problema todo é aquela energia de grama, porque a gente nunca vê grama em nada, então isso é o mais chato. E o Apple Tune, ele é bem parecido também, só que o ataque dele causa 70 de dano, vezes a quantidade de energia especial ligada aos Pokémons do oponente. Esse eu ainda acho pior, porque não tem tanta energia especial em campo. Você não vê uma quantidade de energia especial em jogo grande. A não ser que você esteja jogando contra um cara que tá de Porygon Z. Fora isso, você vê uma, duas, aí você vai bater 140, 210 no final ali. Aí, esse aí eu vejo que é ruim demais. Agora, o Flapple, pra mim, tem grande potencial. Sei lá, é que... Se você... Eu acho que o Flapple tem algum potencial porque você ainda pode usar o outro. Então você não perde de carta se o cara não tiver muitas habilidades em campo. Concordo. Mais ainda. Mas esse é o único ponto assim que eu olho e falo, interessante. Porque 50 vezes, antigamente, já não era o dano, tipo, pra fechar o jogo, pra acabar o jogo, sabe? Era controlável, tipo, era manejável você jogar contra um Weavile, mesmo com um deck que usava muitas habilidades. Hoje em dia, que os Pokémon têm 300 de vida, 50 vezes não é um dano tão expressivo. Mas ele vai entrar como Tete, cara. Ele não vai entrar pra ser atacante principal. Ele vai entrar pra fechar nocaute, pra dar um prêmio só pro oponente na volta. Vai ter ali o cavalo de fantasma que tem habilidade. Zacian tem habilidade. Tem um monte de Pokémon que vai entrar com habilidade. A gente pode pegar contra um Flaaffy, que vai ter habilidade em jogo. Entre outros. Ele vai acabar... E até a Altaria, que tem a Altaria que a gente vai falar já dela, que tem uma habilidade, Altaria Dragão. Eu acho que vai chegar batendo um daninho legal aí, cara. Pelo menos uns 200 de dano, eu acho que dá pra chegar. Eu acho que ele vê mais jogo do que o Apple Tune, com certeza. Mas sim, ele tá naquele ponto ali, bem no limiar de, tipo, ser efetivamente bom e não ser, assim, ter coisa melhor, sabe? Acho que a gente vai precisar ver mais coisas da Sky Stream, da Tower Imperfection, pra ver com o que eles vão sair, pra ver se vai realmente valer a pena isso aí que eles vão fazer, entendeu? Sabe o que me lembra? Esse Flapple me lembra um deck que eu odeio, que é Dragapult e Urshifu, que pra mim não faz sentido nenhum, você na prática não faz nenhum nem outro tão bem. Eu só queria dizer obrigado, porque eu nunca vi sentido nesse baralho, e você é o primeiro que fala isso pra mim, porque todo mundo dizia que o baralho era bom. Eu nunca consegui entender a ideia por trás daquilo ali. Eu testei e não gostei, não. Muito bem. É um deck que, assim, se você bate a teoria, fala, mas e contra tal deck? Eu faço isso, eu faço aquilo. E você ganha de tudo, porque você conseguiu cobrir a fraqueza de um com o outro. Mas, na prática, o Dragapult não é o melhor deck do mundo. E não por causa da fraqueza dele, não porque... Não é pra cobrir com a fraqueza dele, sabe? Ele tem algumas partidas que ele não é tão bom. E o Urshifu também tem umas partidas que ele não é tão bom. E meio que você não consegue cobrir um com o outro. Você acaba nem tendo um deck de Dragapult, nem tendo um deck de Urshifu. Você tem um deck que faz várias coisas, mas nada muito com maestria. É um pato. Anda, voa e nada, mas nenhum dos três ele faz muito bem. Exato. Eu tô tentando achar o link do que o Gustavo Arda falou com o Flapple. Acho que ele entrou no Urshifu Dragapult aí, mas acho que faltou conexão com o Flapple, né? Mas que deck que vai usar o Flapple? É um estágio 1, ele consome carta do deck. Tem que ser um deck de evolução, porque senão você não consegue achar o Flapple direito. Os communications às vezes não vão ser tão bons. Quantas linhas você usaria? Eu não consigo imaginar um deck do Flapple, sabe? E o Yavai, quando jogou, caiu bem porque tinha o dito Prisma, né? Que, beleza, se precisar, bota o Yavai. Se não precisar, descarta. A vantagem era que você tinha um efeito surpresa, né? O dito virava qualquer coisa, inclusive o Weavile. E esse aqui não, né? Vai ter um Appling ali, tudo bem, ele pode virar Apple Tune e Flapple, mas o Flapple é 2 vezes melhor do que o Apple Tune. Então o oponente já vai considerar que ele, algum momento, vem um Flapple, né? E se ele tiver realmente um problema com isso, ele vai atrás de nocautear esse Appling, ou fechar a partida antes, né? Eu não sei se ele consegue contornar esse problema, né? Vamos colocar assim. Acho que não é nenhuma questão de ser surpresa ou... sei lá, você vai fazer de um dito e tal. Por exemplo, o Weavile ele jogou 2 vezes na história. Foi uma no Zoroark e a outra no Buzzrock. Buzzrock não, era Buzzgarb e Weavile. Foram as 2 únicas vezes que ele jogou. Cara, e ele só jogou porque existia Zoroark. Só por causa disso. Se não tivesse Zoroark, ele não jogava. E tem diferença 50 vezes pra Pokémons de 210, onde você tinha Choice Band. Exato.
E agora é 50 vezes para Pokémon de 330 em que você não tem Choice Band. Então, por isso você pode falar que é tipo totalmente diferente do Ivaio, a situação dele no meta é totalmente diferente do Ivaio. Mas eu acho que ele pode ser válido como um amaciador de um prize, mas não, sendo evolução nesse formato eu já não gosto muito. Talvez num formato mais lento eu acho que ele pode ser válido, sim, mas não é tão bom quanto o Ivaio, não. E em que deck você aceitaria fazer isso? Talvez no Rayquaza, que é o único que vai comprar carta. Não, Tipo, mas aí você muito bem, só isso. você não tem banco pra poder fazer. Rayquaza não tem banco, não. Exatamente. Tipo, exatamente. é um deck que ainda não existe. É o ponto Ele que pode tira vir ele. existir. Mas hoje em dia não existe esse deck. Você precisa de um deck que tenha busca de estágio 1. Você precisa de um deck que aceite perder 4 cartas, pelo menos. Porque se você colocar um, você não vai fazer. Não. Colocar um Flaple é muito ilusório, que vai adiantar alguma coisa. E tem que ser um... Pô, só de perder 4 cartas pra pôr um Flaple que pode ser bom em alguma partida, já é meio triste. Então já preparem-se, galera. Tirou, guarda na pastinha que algum dia isso vai ver jogo. Não, apesar de ter falado tudo isso, eu vou perder pra um baralho de Flaple online, você pode ter certeza. Isso aí é mais certo do que acabar a vida, né? Mais certo do que qualquer coisa. Mais certo do que eu errar uma jogada. Entrando agora no âmbito de Praxódia, será que a Zinnia, que é uma treinadora dragão, ela resolve alguma coisa? Temos a Zinnia resolve, que pra você usar essa carta você precisa descartar 2 cartas da sua mão, e aí você compra uma carta pra cada Pokémon em jogo do seu oponente. Ela joga melhor do que a Erika? Nossa, Não. Tipo, tá, é uma carta ruim? Não é ruim. Só que vou pôr um supporter no meu deck. Vai ser a Magnolia. Vou pôr outro, vai ser a Marnie. Eu vou pôr 9 supporters de compra. Se eu vou pôr 9 supporters de compra, talvez eu comece a pensar na Zinnia. Num baralho que já tem compra pela habilidade ainda, né? Então, sei lá. Coloca o Bird Keeper. O Bird Keeper era mais útil, hein? Não é por nada, não. Então, sei lá, isso só entraria como um 9º supporter de compra. Porque com certeza a Marnie é melhor e com certeza a Magnolia é melhor. Eu acho ruim. Eu concordo. E vou dizer que, apesar da piada aí do Zinnia resolve, me incomoda um pouco ser o terceiro supporter de, sei lá, 1 ano e pouco pra cá que vem com Resolve ou resolução no nome, né? Teve o Steven, teve o Steven, teve o N e agora tem a Zinnia. Nossa, o N é horrível. Não, o N é horrível. Mas é a terceira resolução que tá saindo aí. Então, sei lá. Pô, tem tanto 9 pra você colocar nas cartas. De novo, resolução da Zinnia. Não sei, me incomoda. Até como não só jogador, como colecionador, mas isso aí me incomoda um pouquinho. Mas a carta, no geral, eu concordo com tudo aí que você disse. O Ada não é boa. Tem muita coisa melhor do que ela pra gente usar. Não tem porquê. Exato. E outra, agora entrando no ponto da carta, sem comparar ela com outras cartas. Ela é uma carta que obviamente não funciona no primeiro e segundo turno. Com certeza. O campo tá desenvolvendo e tal, provavelmente ela não vai ter um efeito muito bom. Então, e se você vai pôr um supporter que quando você já, a partir do terceiro turno ela tá entrando no potencial máximo, então você já tá com o jogo montado, certo? Põe Skyla. Voltando a comparar, já que se você já tem o jogo montado, você não precisa comprar tanta carta. Você geralmente, a partir do terceiro turno, precisa de cartas específicas. Você não precisa de muita coisa, porque o turno que você precisava de muita coisa já foi. Então a Sky ela pode ser uma opção melhor que isso. Faz sentido, realmente faz sentido. Vou passar aqui pra Storm Range, que é um estádio que uma vez durante o seu turno, ou melhor, uma vez durante o turno de cada jogador, ele pode buscar por um Pokémon básico elétrico ou dragão e colocar no seu banco. Então, embaralhe o seu baralho. Tá aí uma aceleração pra Pokémon elétrico ou Pokémon dragão para jogar diretamente nesse baralho de Flapple. De Flapple não, a gente tá falando tanto de Flapple. Esse baralho de Flaf com Dragapult. Exatamente isso, né? Bem simples. Com Rayquaza. Rayquaza, eu tô confundindo. Eu falei basicamente a ladeira Brooklet, né? Por esses dois tipos aí. Verdade. Vai ser um buscador muito interessante, né? Principalmente num formato em que a gente não tem a adorada Ultra Ball, né? Vai ter a Quick, e esse aí é um meio bem interessante de buscar esses Pokémon pra fazer a jogada. E, gente, por favor, não me vai buscar Dedenne com isso aí.
Porque eu vi num grupo um carinha falando, pô, Dedenne Free. Eu falei, beleza, você pode até colocar ela no banco, mas não vai comprar nada. Nossa, batendo o olho nessa coleção, eu acabei de... Tô vendo uma ideia de deck legal, assim. Tem Suablo Dragão? Não, Existe todos algum não. Suablo Dragão? Não. No padrão, então- não. Não, No e eles padrão, não Acabou muito rápido. Não, e logo abaixo tem nessa coleção Suablo, mas é incolor. É, os últimos todos saíram, acho que em colores. Deixa eu confirmar aqui. É, não, Nossa, acho dá pra que fazer só um em deck color de mesmo. controle muito brabo. Gente, mas vocês têm que lembrar que o Suablo não é dragão, de qualquer forma. Todos os que saíram foram incolores e teve um delta de água. Não tem swap. Mas o tipo original dele não é dragão, é normal e voador. Então, eu peguei aqui as cartas dele no TCG, foram todas incolores mesmo. GH, Ai, que tristeza. Oi, falei. esse estádio, você tá tão quietinho hoje. Cara, esse estádio é ridículo. O GH vai dizer que o estádio é uma carta muito bonita. Não. Ela é uma carta muito bonita, mas ela é ridícula de forte. Quando esses decks vêm prontos assim, você já pode desconfiar que ou vem coisa muito boa pra counterar esse deck, ou ele vai dominar o resto do formato inteiro. Porque já veio pronto, cara. Talvez seja melhor, inclusive, que o Ray Hills, que o povo jogava. Eu não acompanhava, mas eu já vi vídeos, já vi o povo comentando. Deve ser melhor por causa das outras cartas que fazem suporte pro arquétipo, né? Tipo essa, que é o Brooklet Hill. Então, tá pronto o deck aí. É só montar e jogar, não tem outro. Por falar em Suablo, vamos já puxar aqui a Otária, que eu chamo de Otária por causa da Otária que tem atual. A habilidade Luring Search. Uma vez durante o seu turno, e atente-se a esse início de texto, porque é uma vez durante o seu turno, você pode procurar por uma carta de suporte, né? Uma carta de apoiador, e revelar. Beleza. Agora você vai embaralhar o restante do seu deck e colocar esse suporte que você revelou, né? Esse apoiador que você revelou, no topo do baralho. Mais uma carta muito forte, na boa, sabe? Você escolher qualquer apoiador, colocar no topo, trocar com o Oranguru, pegar com o Crobat, eu acho que é muito forte essa Altária. Eu acho que O ela tem problema que eu vejo Pode falar. é que existe a outra Altária. Toda vez que você lança múltiplos pokémons múltiplos pokémons com o mesmo nome muito bons, ou minimamente decentes, você acaba construindo meio que uma bola de neve, porque você pode usar as duas Altárias. Então, meio que uma vai complementar a outra, talvez, ou você tem o deck de Altária e você tem uma tech da outra pra segurar. A primeira coisa que eu pensei foi ela em baralhos de controle, que até no final do meta anterior, né, nessa rotação, tinha muito apoiador, assim, que era one-off no deck e tal, ela poderia ajudar nisso, né? Você sempre busca aquele apoiador necessário, coloca no topo, troca de algum jeito, você já tá controlando o oponente, porque ele não tá provavelmente conseguindo bater ou buscar os seus Pokémon no banco, e você teria sempre essa busca quase que gratuita de apoiadores, né? Pra buscar o que fosse necessário, né? Achei interessante pra esse tipo de arquétipo, né? A primeira coisa que eu pensei foi exatamente essa, cara. Altária control, é isso. Acho que o controle perde algumas peças importantes indo pro pós-rotação, né? Por exemplo, o Mantilax e a Doll. Mas aí tem outras peças boas, por exemplo, essa Altária. E aquele item que é o Mawile. O Mawile não, como é que é o nome do item do expandido lá? Target Whistle? É verdade, vai ter relançar o Target Whistle. Isso. Então, acho que o control vai continuar sendo muito forte, velho. Muito forte mesmo. Legal, hein? E, continuando, temos de Alga de golpe decisivo, Single Strike. 3 energias incolores, Chrono Wind, 80 de dano, e o Pokémon Defensor, se o Pokémon Defensor for um Pokémon V, ele não pode atacar durante o próximo turno. O segundo ataque, cara, eu nem vou falar, porque é uma energia psíquica, 2 de metal, uma incolor pra 210 de dano, sem efeito nenhum. Só que esse primeiro ataque, podendo ser acelerado com o Round 1, torna esse de Alga uma possível tete, se possível, em algum baralho. Seria legal se batesse na fraqueza de alguma coisa, né? Mas até agora não tem fraqueza nada, né? Dragão não é fraqueza de nada. Mais uma vez que exemplifica muito bem que eu falei que dragão é uma mecânica horrível. Se ele fosse metal, você podia dar Metal Saucer. Se ele fosse psíquico, você podia usar no Calyrex. Agora, como ele não é dragão, ele não sinergiza com nada. Pois é, eu achei essa carta assim, olha, um book completo, sabe? Esse primeiro ataque não acho legal, apesar de bater com 3 incolores. O ataque de baixo, pior ainda. Tudo bem que é um Pokémon Baby de um prêmio, dando
210 de dano, mas 4 energias usando 2 tipos diferentes. Pô, tá parecendo uma Amazing Hair isso aí. Acho que o Reshiram faz algo parecido, né? O Reshiram acho que bate com 3 diferentes, 270 e toma 50. Sabe? E o Reshiram ainda teve um pessoal que conseguiu fazer um baralhinho que ele conseguia até bater, mas eu não sei. Pra mim é bookzão, que nem aquele Claydol. Não consigo imaginar isso aí jogando, não. Ele não jogaria nem se aquela energia fosse acelerada pelo Raul. Com certeza. A Rainbow. Não dá pra jogar não, esse tipo de carta hoje em dia. Eles tentam fazer esses Pokémon Prizes de ataques fortes pra ver se a galera joga de um prize, mas não tem como, cara. Esses 210 não faz diferença contra os VMAX. Tipo, não é grande o suficiente pra 4 energias. Você bate 210 e ele toma nocaute, você vai fazer o quê? Você vai energizar outro com 4 energias? Não faz o menor sentido. Exatamente. Já que não faz sentido, vamos pra outro que, por ser estágio 2, eu também acho que não faz tanto sentido, que é o Hydreigon, 170 de HP, tem um ataque por uma energia psíquica e uma Dark, Dragon Counter, 20 de dano, e causa 100 a mais de dano pra cada prêmio que o seu oponente pegou durante o último turno. Então, se você tomou nocaute no último turno, você vê quantos que o prêmio seu oponente pegou. Ele pegou 2 prêmios, 200 de dano, mais 20, 220 de dano. E o seu segundo ataque, por uma energia psíquica, uma Dark e 2 incolores, 210 de dano, sem efeito nenhum. Esse aí, menos sentido ainda, porque você depende que o seu oponente compre prêmio pra você aumentar o dano dele. Meu primeiro ponto é que eu acho esse bicho muito estranho. Eu gosto dele. Eu gosto porque alguém me falou uma vez, pra quem não sabe, eu estudei em colégio alemão e o Dano, ele tem uma cabeça e ele tem o número 1 em alemão no meio do nome. Os Zoidas têm 2 cabeças e ele tem o número 2 em alemão no meio do nome. E qual seria? E o Dragon tem o número 3. Ein é 1, Zwei é 2 e Drei é 3. Ah, legal. Olha a curiosidade aí. Então, eu achei isso legal. Me deixou um pouco mais confortável ver nesse Pokémon. Eu acho legal, mas eu acho o desenho dele muito estranho, cara. Na moral, é um bicho muito estranho. Daí 5 em alemão. Funf. E 55? A galera já conhece. Esse meme é muito engraçado. Já viu? Não. Não? 555. É o trabalhinho. Então, é Funf. Então, 5.555. Aí a pessoa fica pedindo pra um cara que fala alemão ficar aumentando. 5.555. 55.500, entendeu? E fica fum. Ai, gente. Eu nunca tinha ouvido essa. Já vi isso daí já. Pra sódia nasceu hoje aqui, gente. Algo mais pra gente falar do Hydreigon ou posso já pular pro bichão dos Boombox? Eu vou... Não é do Hydreigon, mas toda vez que eu vejo um estágio 2, ou ele é uma máquina, ele é completamente máquina. É o novo Optimus Prime na Terra, ou ele tem um estágio 1 muito bom. Se nenhum dos dois acontece, não adianta ser bom, ele tem que ser muito bom. É isso. Talvez nem adiante ser muito bom se você nunca vai conseguir fazer isso. Isso também é verdade. Por exemplo, a gente viu alguns exemplos disso hoje. O Ludicolo, ele é bom? É bom, mas ele não é muito bom, ele não é uma máquina. Por exemplo, se o Ampharos... É que o Ampharos a gente nem leu, ele é horrível. Mas se o Ampharos jogasse alguma coisa, ele é usável, porque ele tem um estágio 1 bom. E ele energizaria as próprias energias do ataque, né? São 4 ou 5 energias pra atacar, por isso que eu até pulei. O Ampharos é horrível, mas... É que o Ampharos pelo menos energiza de um jeito relativamente fácil, diferente do Hydreigon. Hydreigon jogaria com ele próprio, que energiza energia Dark. Eu só pensar que se o Hydreigon fosse estágio 1, talvez ele não fosse bom. Talvez continuasse sendo ruim o Hydreigon. Provavelmente continuaria sendo ruim. Provavelmente. Mas temos o Noivern V, que esse aí eu acho que tem potencial, hein? Primeiro ataque... Eu gostei. Esse tem. Uma energia psíquica, Boom Burst. Esse ataque causa 20 de dano a cada um dos Pokémon do seu oponente. Isso é no spread, então é 20 de dano ativo e no restante que tá no banco. E o segundo ataque, por uma energia psíquica, uma Dark, Synchro Load, 60 de dano. E se você e seu oponente tiver o mesmo número de cartas na mão, a mesma quantidade, esse ataque causa 120 de dano a mais. Um ressalvo é que a gente vai ter uma carta reprintada que é o Juiz. Então se você usou o Juiz, seu oponente fica com 4 cartas na mão.
você também fica com 4 cartas na mão, já ativa esse efeito adicional do Synchro Load, causando aí 180 de dano máximo. Eu gosto dessa carta, é um potencial spread, apesar de que o Sandaconda de spread eu acho melhor. Nossa, é muito bad você... É que você falou do Giro, é muito bad você usar juiz num formato que tem Marne. É só quis trazer um exemplo pra... Sim. Né? Não, mas só até isso. a mesma Marne poderia funcionar, né? Você dá Marne e gasta uma carta da mão. Pô, você comprar 5 cartas e não conseguir gastar nenhuma, você é um coitado também. Aí já pode entregar, já escolhe quem começa a próxima partida. É só pra ser mais exato. Ela me lembrou, esse ataque me lembrou o Shift Try GX. Não sei se vocês lembram dele, que tinha um ataque similar. Ele dava mais dano se você, o oponente, tivesse a mesma quantidade de cartas na mão. Eu não lembro o quanto de dano que era, mas eu lembro que ele fazia isso aí. Tem Era potencial. 180. Hã? Era 90 mais 90. Isso, 90 mais 90 então. E era os mesmos 180, né? Mas era um dano base um pouquinho maior. Estágio 2. Eu lembrei vou do dar uma Ian dica, Mega, assim, cara. ó, dica de amigo. Pra com todo mundo. Toda vez que sair um Shift Try, nem lê. Não precisa ler Shift Try. Nunca. Nunca mas joga, falaram né? que faz uma coisa legal, nem lê, mano. Saiu o Shift Try, pode largar. Essa aí não joga, esse é book. Eu jogo há 12 anos. E há 12 anos eu sempre falo, nossa, vai lançar um Shift Try, a habilidade dele é legal, dá pra fazer isso, aquilo, sei lá o que. Sempre é book. Shift Try nem precisa Sempre é ler. book. Eu lembro, falando de Shift Try, quando ele lançou esse GX, um amigo meu gostou muito e aí ele montou com muleta mesmo pra testar o baralho. E eu achei muito legal o Scizor e a gente jogou um contra o outro. E aí, tipo, no fim das contas eram 2 cartas péssimas. Nenhuma viu o jogo. Não, eu gostava do Shift Try, eu tentei montar, porque eu gosto de coisa louca, só pelo GX dele. Tirava o Pokémon ativo e tentava dar um donk lá forçado, sei lá. Mas só por isso mesmo, porque era aquela coisa tipo, que era um desafio pra minha vida. Então vamos ver se isso funciona. E só. Confia em mim. Apareceu o Shift Try na coleção, pula pra próxima. Bom, o Cato Play, você gosta de sofrer. Eu gosto. Igual aquele, a gente já falou isso algumas vezes, aquele Slowbro que joga 3 moedas, se errar as 3, você perde a partida. Eu adoro esse tipo de deck. Eu vou jogar de qualquer jeito. Vou jogar torneio com ele? Não, mas eu vou testar, pô. Nossa, teve isso? Teve. Existe isso aí? Existe ainda. Existe ainda. Tá no formato, inclusive. Você joga 3 moedas pra cada cara, 100 de dano. Se tirar 3 coroas, você perde a partida. Não é que você perde o turno, você perde o jogo. Roleta russa. Nossa, achei isso aqui. Tem um Bronco em Bondes, eu acho. Ah, eu gosto, pô. É uma roleta russa, cara. É tipo assim, é aquele meme que você vai jogar numa live, vai fazer um vídeo engraçado. Não é pra jogar torneio. Jogar torneio a gente pega um deck meta. Agora pra fazer graça, pega esses baralhos malucos. Nossa. E não é nem com uma tripla, ainda tem uma Diaco. Nem tripla aceita. Se aceitasse a tripla seria mais legal ainda, mas não aceita. Fazer o quê? Esse é o deck que você usa querendo tirar 3 coroas. Exatamente. Talvez você seja sádico, talvez seja masoquista, talvez seja sadomasoquista, ou até mesmo maso-sadoquista. Seja lá o que isso for. A vontade de tirar 3 coroas. Eu acho que eu vou montar essa lista de novo, só pra fazer uma zoeira na live. Ah, agora vem Eu também gosto. Já até pensei numa lista inicial, mas saiu toda errada, porque eu não sei montar a lista, mas enfim. Duraludon... O básico só evolui. Eu sei. Duraludon V, é basicamente isso. Duraludon V, VMAX. O seu V, uma energia de luta e uma de metal, 70 de dano puro. E por uma energia de luta e 2 de metal, Break Swipe, 140 de dano durante o próximo turno. Pokémon Defensor, o ataque do Pokémon Defensor causa 30 de dano a menos. E o VMAX tem uma habilidade que previne todo dano de ataque causados, né, pelo Pokémon do seu oponente que tenha energia especial ligada nele. E o seu ataque VMAX Pulverization, uma energia de luta 2 de metal, 220 de dano, e esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente, atravessando o Altaria, atravessando o Decidueye, atravessando também, né, o Zamazenta, que é principalmente o Zamazenta. E vocês achando que o único problema do Urshifu era o Calyrex, né? Isso aqui é legal demais, cara. E eu pensei, não sei se o Ada já parou pra pensar em alguma lista pra Duraludon, mas eu cheguei a pensar nele jogando com o próprio Bronzong pra acelerar a energia, já que são 2 de metal. Bronzong aceita que você use o próprio
disco de metal, você pode botar Zacian na lista, que facilita também ter um Pokémon atacante básico. Dá pra você ficar movendo as energias e ainda abre espaço pra colocar uma Cheryl na lista pra curar esse bicho grande aí. O que você acha? Eu só tinha pensado em um dele em deck de controle. Ah, é? Eu não pensei muito a fundo, eu só falei, nossa, se eu colocar um Duraludon eu ganho de muita coisa. E é isso. Não, eu pensei ele como atacar ele, tentar usar o ataque dele. Eu como não sei montar a lista direito, a lista que eu montei não funcionou. Mas faz parte, a gente espera alguém criar. Nossa, agora que eu vi, que bicho feio. Ele é muito o básico dele ali é um isqueiro e o VMAX dele lá, o Gigantamax dele é um prédio. Ele é um prédio? Aonde tem dragão nisso? É um prédio. É um prédio. Aonde tem dragão nisso? Ele é um prédio. Fala, GH. Ele é um arranha-céu, né? Um prédio grandão. Ele é um O que é arranha-céu. o Duraludon mesmo? Exatamente. Tipo, Dragão metal. Dragão o que metal. era pra ser um Duraludon? Não, o básico arranha-céu. dele, o que era pra... Não, o básico... Parece um isqueirão. O básico? Nossa, que... Parece um zipo. Deixa eu ver aqui. eu nem lembro A mais parte do da básico cabeça dele parece um isqueiro. Nossa. Mas sobre o Duraludon em si, eu acho que ele joga melhor não sendo single strike. Eu acho que não focando em round 1, ele jogaria melhor, porque o round 1 você vai tirar a vida dele, e tirar a vida dele é o que você não quer fazer. O bom dele é ter 330 É um de vida pecado com ele essa só ter habilidade. 3 de recuo. Agora que eu vi E... isso. Não, isso é outro detalhe. E tipo, eu gostei muito dele, aí depois eu li o Rayquaza e fiquei triste, aí eu já não gostei mais dele não. Isso é. Que ele perde pro 4 Rayquaza. energias e o Rayquaza destrói. Ele é muito interessante, né? Mas eu acho ele um pouco mais fraco do que o Rayquaza. Mas eu acho que ele vê jogo sim, viu? Eu acho que ele tem potencial pra ver jogo. Com certeza ele vê jogo. Tem dúvida que ele vê jogo, mas... Como, aí a gente vai ter que ver. Tipo, se vai ser single strike, vai ser outros Eu acho que com Bronzong. Tipo, Acho que com Round 1 é difícil. Vocês lembram do Age Slash? O Round 1 é Tipo, ele não difícil. era o bichão da vez, o melhor bicho do mundo. Mas ele jogava, sabe? Ele sempre vira e mexe assim, você bobeava, apareceu, opa, Age Slash voltou pro formato. Porque ele era um WoW. Eu acho que ele vai acabar vendo o jogo sim. Assim, um pouquinho menos do que o Rayquaza, né? Porque o Rayquaza é completamente broken. Mas ele vai ver jogo sim. O ataque é razoavelmente decente, não tem um drawback grande, atravessa efeitos, né? Tem uma habilidade legal. Por exemplo, vai dar um pouco de problema pro Urshifu Rapid Strike, né? Ele vai ter que ficar batendo 3 vezes o primeiro ataquezinho ali pra poder nocautear um bicho desse. Então, ele é decente, assim como um atacante. Só que, né, tem o Rayquaza que é ignorante. E nesse ponto aqui, eu queria adicionar que a gente volta à questão que o Ada falou mais cedo. Ele tem e até o GH já deu a letra, né? Ele tem o arquétipo, né? De ser single strike, mas isso não muda nada, porque ele não vai se beneficiar direito da energia, porque se ela só paga uma energia do custo dele. O Round 1 não vai ajudar ele. O que você consegue fazer? O ataque dele já atravessa efeitos, que é o que a ferramenta nova vai trazer. Talvez a única coisa single strike que seja legal pra ele seja aquele primeiro ataque em que, se ele levou um porradão, você pode uma energia só e você dá aquele ataque que dava tipo outrage. Porque o resto do arquétipo não ajuda muito ele, né? Não, e a energia single strike de 220 pra 240 quase não faz diferença. Tipo, faz diferença em um Pokémon. Se você der uma que é o Zamazenta. forçadinha, dá pra usar aquele Abomasnow, que aumenta 50 de vida. Nossa, aí é forçar mesmo. Eu falei, tem que ter Ele é single strike com algumas não, E né? aumenta o HP de single strike. Bom, aí seria um rolezão, né? Porque é estágio Não. 2... Não, é estágio 1. Ah, não, é estágio 1, né? Mas Verdade. mesmo assim, você ia ter que ter 2 estágios 1 em jogo, porque eu acho que eu só vejo o sentido do Duraludon jogando com o Bronzong. Se jogar sem Bronzong é uma forma de controle como o Ada pensou, e colocar num controle. Porque jogar com... Se fosse 2 de luta e 1 de metal, beleza. Aí o Round 1 serviria aqui pra acelerar a energia. Mas fora isso, eu não vejo outra forma de você energizar ele tão rápido, também não. Eu acho que o Bronzão é o melhor jeito mesmo. Ou você pode usar o Raihan. Você só pode jogar essa carta se você tiver se tiver sido nocauteado, né? Se um dos seus Pokémon foi nocauteado no último turno, você escolhe uma energia básica da sua pilha de descarte e ligue a um dos seus Pokémon. Então procura por uma carta no seu baralho e coloque na sua mão, então embaralhe seu deck. Talvez faça sentido pra acelerar a energia em alguém. Não, o Raihan é bom, hein, meu? Não, é muito bom essa carta.
Tá louco, leva um nocaute, acelera uma energia, busca um item qualquer no baralho. Item não, uma carta. Carta. Ah, uma carta. Nossa, Carta, gente fosse um vai item, lá buscar o não, uma Acrobat, carta. compra carta. Meu Deus. Nossa, não, é ignorante. Ah, um apoiador bem bom. É o substituto Eu espiritual não sei da onde Rosa. que vai jogar esse Raihan, exatamente. Mas ele é bom. Não tenho dúvida que ele é bom. É, eu tô nessa aí Dex. também. Ele é bom. Dex de um Prize é a Rosa 2.0. Joga em Dex de um Prize. Faz sentido. Pode ser. Quando a rosa cair, ele faz um Faz estraguinho. sentido. E esse Crystal Cave que cura 30 de dano de Pokémon de metal e Pokémon dragão, hein? É um estádio, hein? Cara, é que a gente entra naquele... no mesmo discurso do que eu vou dar do Flaypool. 30 de dano, quando você tem 330, não é muita coisa. Exatamente, faz Tipo, diferença nenhuma praticamente. É que nem você fala, nossa, eu dei um Potion. Potion não faz nada hoje em dia. Reprintou mais agitados, eu gente. tava tentando lembrar o nome. A diferença é que os baralhos dobraram de vida. Podia dobrar a cura, né? 60, e faz diferença. Agora 30. Eu não sei. 30 tanto Não faz, cara. sei. Tipo, Essa pensa carta que aí eu tenho... Mares Agitados curava 30 num formato que o Sismitoad batia 30. Nossa, eu odiava esse baralho. Então, era um dano O mais muito agitado jogou relevante. com o Seismitoad ainda? Acho que não, hein? Jogou? Era o deck usava, o Sismitoad usava Mares Agitados. Não? Usava? Eu acho que não. Acho que Mas usava sim. mais agitados Usava, o Waterbox usava. Pera aí, mais agitado não é Sol e Lua, não? Não. Não, é XY. Não, jogou com certeza, porque o Sismitoad não usava tanto, mas o Manectric usava. E o Sismitoad tinha que ficar quebrando o estágio do Manectric. O mais agitado jogou com Sol e Lua, mas ele era XY. Ele pegou o finalzinho da XY, eu acho. Ah, só se foi, não. Ah, Eu jogava no Volcano, na época. Agora eu me liguei. Agora eu vi Eu aqui vou Inter daqui no Brasil. a arte, agora que eu lembrei disso aí, realmente. Eu achava que ela era uma carta de Sol e Lua. E não, ela era uma carta de XY que jogou Sol e Lua. Exatamente. Com isso, galera, eu vou finalizar aqui. Eu vou só falar que, né, a gente tem um Tortunator promo. Foram anunciadas algumas cartas promo, todas elas com iguais às da coleção que serão lançadas. Diferentemente do Rayquaza e do Raludon, que tem artes diferentes, mas o texto da carta é o mesmo. Então a gente não precisa ser repetitivo aqui. E tem um Tortunator que ele faz a habilidade Shell Trap, que é a habilidade que ele tem no jogo. Ele causa 30 de dano e se ele for danificado durante o próximo turno, né, do oponente, você coloca 8 contadores de dano naquele Pokémon que te atacou. A questão dá pra você burlar isso com muita facilidade. Ele bate com uma energia de fogo, uma lutadora, e só você recuar que o efeito... Né, na verdade você pode trocar ele, usar ordem da chefia, corda de fuga, e aí você pula isso daí de bobeira, tá? Só pra deixar vocês informados que temos uma carta promo aqui, né? Não há dúvidas de que Dragão vai chegar pra dominar o formato, mas temos um outro deckzinho que dominou aí os torneios, que foi o deck do Victini VMAX. Temos o GH aqui que ficou em segundo, né, com a sua equipe da Mythos TCG no Team Challenge, e temos o Gustavo Ada, nosso convidado, que foi o campeão da Copag Cup Latam, jogando de Victini VMAX, enfrentando o deck de Eternatus VMAX. A gente bateu um papo com o Rodrigo Gianni, né? Depende da pronúncia, ele falou da outra vez. A gente já bateu um papo com ele, temos um cast conversando com ele sobre como foi a partida e tudo mais. E hoje a gente quis trazer o Ada para poder falar sobre a visão dele do torneio, como que foram as partidas do torneio, quais foram as suas dificuldades. E aí eu começo, né, te perguntando, Ada, quais foram as dificuldades que você encontrou dentro do torneio? Assim, a gente conhece um pouquinho, né, da sua história com o TCG, a gente falou isso no outro cast também, o Ada já participou com a gente. Mas na Copag Cup Latam, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no torneio? Os baralhos, ou até na hora de jogar, o deck travar, ou algo do tipo? Então, eu achei o formato estranho do torneio, porque foi uma primeira fase que passava top 32 de 90 pessoas em cada chave, pra um torneio que depois era 5 elimination até a final. Então... E podendo trocar de deck ainda entre as fases. Eu achei isso meio estranho, tive dificuldade. Tanto que eu mudei o deck build. Eu odeio o Vulcanion deck de Victini, eu acho ele muito ruim. Mas eu tive que colocar ele porque eu ia ficar muito triste de inventar um Decidueye, um Altaria na primeira rodada e só olhar e falar, tudo bem, eu perdi, vou pra casa. E foi o que Estou aconteceu em casa, comigo. né? Foi o que aconteceu com o GH. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui com o Victini, eu tirei o Vulcanion, falei, foda-se, eu nem lembrei desse do Altaria aí. No dia, porra, peguei Altaria. Tá, beleza. É isso. Joguei 10 minutos e fui fazer outra coisa. Exatamente, tipo...
Eu não podia arriscar isso numa partida single elimination, então eu tive que deixar o Vulcânio, eu tive que deixar, tipo... Não é uma carta que me agrada, ela não foi horrível, mas eu, sei lá, preferia uma Jirachi, um Supporter, talvez, alguma outra coisa. Segundo Stamp, eu falei isso várias vezes, mas, tipo, em outro vídeo com o Alex, eu fiz vídeo, entrevista e tal, e eu não tava nem um pouco confiante pra esse torneio, porque... eu queria muito ser narrador desse torneio. Então eu apliquei lá, mandei direct pra Copag várias vezes, joguei umas 4 vezes lá o formulário e não me chamaram. Queriam você sendo campeão do campeonato, pô. E eu fui o narrador, talvez se eu tivesse jogado eu não teria ido tão longe. E, tipo, eu não sei se você tava nessa pilha de, não sei se vou ser chamado e tal. E você fica, não, mas eu vou chamar. Anunciaram 2, mas pode ter mais, né? Aí anunciaram 4, pode ter 6, né? Aí quando anunciaram 6, eu falei, não vai ter 8 não. Acho que tá bom. E aí eu fui escolher o deck, tipo, um dia antes, porque eu falei, vamos chamar uma hora, né? Tomara que chamem. E ainda foi período de prova na faculdade, então foi tudo muito apertado. Eu fiquei bastante surpreso, assim, com o resultado. Treinei tudo, mas foi muito... Tipo, eu escolhi jogar de Victini com Rapidash. Sei lá, era 2 horas antes de fechar a lista. Nossa, foi bem em cima mesmo. Mas essa já era a lista que você tava treinando? Você só deixou aquelas últimas cartas ali pra definir o que ia colocar, como o Volcanion? Como é que foi? Mais ou menos. Sim. Tipo, era semana de prova da faculdade. Tanto que eu só fiz essa hora porque eu comecei a pensar na lista da segunda fase do Copag Cup. Depois, a minha última prova da faculdade foi sexta-feira, antes do dia 2. E terminou umas 6 horas. A partir das 6 horas eu falei, não, agora eu vou focar aqui no deck e tal. E eu já tava bem treinado de Victini, tava pensando em outros decks, mas por causa do formato especificamente... Eu não tinha testado tão a fundo o Rapidash. Eu sabia que ele era bom, mas não tinha testado tão a fundo assim. E aí eu fiz umas mudanças e tal. Eu escolhi principalmente por causa do formato Single Elimination. Eu não queria jogar de Picron e enfrentar logo de cara um Urshifu e falar, pô, que droga, né? Ou até mesmo o próprio Decidueye. Eu não queria ter um auto-loss assim. O Vulcanion não garante auto-win contra Decidueye e Altaria. Mas eu não queria ter uma auto-loss garantida contra isso. Eu queria pelo menos ter a chance de jogar. Eu ficaria muito, assim, decepcionado, triste e... puto de sair, assim, na primeira, segunda rodada porque enfrentei um Altaria. Que bom, né? Não. Nenhum Altaria, mas isso só no Single Elimination, né? Não, no torneio inteiro, eu não vi nenhum. O meu dia 2, acho que tinham sido 2 Urshifu, um Centcorch, um Eternatus... LMZ, acho que teve um Picron, não, foi uma Mirror e o outro Eternatus. Então, e no dia 1 também eu não enfrentei, eu enfrentei muito Urshifu, acho que eu enfrentei uns 5 Urshifu na somatória dos 2 dias. Algum te deu alguma dificuldade? Teve um do dia 2 que jogou muito bem contra mim, eu não lembro quem que foi, mas ele jogou muito bem. E a minha única derrota no torneio foi contra o Urshifu, que foi por acaso na stream. Nossa, logo o Urshifu, cara. Realmente muito boa de jogar usando Victini. Você abrir aquela mão e falar, tudo bem, estou travado, faz parte. Às vezes perde na moeda também, o cara começa e você começa mal. Sim, isso foi uma coisa que eu gostei muito da Rapidash. A Rapidash, tipo, ela dá uma chance muito maior de jogo quando você não começa. É demais, às vezes... A opção era, sei lá, rexizard e comprar prize, mas aí com a Rapidash você tem outra opção. E muitas vezes ela nem morre, você dá o ping lá, ela toma um dano e aí você nunca mais volta ela ativa. Sim, tipo, na final mesmo, eu dei 2 ataques de Rapidash e matei 2 Eternatus. Nossa. Você falou que essa partida pra Urshifu você abriu travado, né? Acabou perdendo. Teve alguma outra partida assim que você abriu muito mal, mas obviamente conseguiu virar, já que essa foi a sua única derrota? Cara, teve uma que foi acho que no top 8, que eu tava contra um Eternatus que ele tinha 2 Chaotic Swell. Então era meio difícil manter o estádio é bem importante nessa match. E a primeira partida eu lembro que eu acho que eu nem baixei Victini no T1, eu olhei e falei, tudo bem, acho que eu perdi mesmo. E virou. E aí na segunda partida,
eu comecei meio mal, acho que eu falhei o Victini T1, mas eu consegui fazer Rapidash, então meio que compensou um pouco, sabe? Aí no turno que eu ia matar o Eternatus, eu falhei uma energia, aí eu falei, puta, perdi, meu. Aí eu vou olhar o descarte aqui dele, vou ver se tem alguma esperança, né? Aí eu olhei o descarte dele, ele já tinha descartado todos os boss order. Eu falei, agora acho que isso dá. Aí foi, o Victini sobe, toma um hit, recua, dou um prêmiozinho. Aí vai fazendo todos, tipo, eu fiquei enrolando o turno, até conseguir pendurar tudo e matar e ganhar o jogo. Eu acho que na final você chegou a dar uma travada, acho que na segunda partida da final. O cara chegou a abrir, ele quase ficou a um... Ele tava falando com a gente que ele ficou a um boss order de vencer o jogo. Não sei se foi logo no início da partida ou nos primeiros turnos, assim, que você deu uma travada, mas eu acho que depois achou alguma coisa lá que destravou. É uma partida bem favorável pra você contra Eternatus, né? Sim. É uma partida que, pra quem tava vendo a minha live lá, sabe que não é assim, não é, nossa, olha o Guto comemorando os anos da hora, mas desde o começo do campeonato eu falei, as partidas que eu me sinto mais confortável de enfrentar é Urshifu e Eternatus, porque são as partidas que eu sinto confiança, assim, eu sinto seguro pra jogar. Conhecendo o deck, por exemplo, sabendo... Picron, eu não me sinto seguro pra jogar uma partida de Picron, pode acontecer muita coisa. Agora, Eternatus eu sei que vai acontecer, é uma partida previsível. E depende mais assim, se eu não falhar, eu vou provavelmente ganhar. Mesma coisa com o Urshifu. Sim, é muito disso. Eu que joguei muito com o deck também, e eu vi que você ia jogar contra o Eternatus, eu já sabia que ia ser 2-0, só se tivesse um absurdo de, tipo, você tomar todos os Hammers e não achar o Elder, alguma coisa assim. Olha, eu não duvido isso acontecer não, porque vou dizer que eu achei muito legal a sua lista com a Rapidash de Galar e eu resolvi testar ela e testei a minha sorte em 2 qualificatórias do Team Challenge. Com as mesmas 60 cartas, né? Uhum. A primeira eu não consegui porque peguei como é que fala? Festa maluca, que achou tudo, e aí eu perdi, mas na segunda eu levei, né? Ganhando sem Discord, eu achei o baralho bem redondinho. E jogando no online pra treinar, realmente, contra, por exemplo, Eternatus deu pra levar tranquilo, contra vários baralhos, eu consegui ganhar até algumas vezes de fraqueza. Eu bato muito rápido, né? Isso é muito interessante. O deck é muito rápido, ele consegue compensar às vezes. Eu não lembro contra quem que foi, eu vi que eu comecei o jogo e aí eu botei uma energia no Victini e basicamente passei. O adversário não tinha conseguido evoluir e eu já consegui puxar o bicho que ele ia evoluir e nocaute. No outro turno ele baixou outro, eu puxei e nocaute. Aí o cara fica sem ter o que fazer. Isso eu achei muito interessante no baralho, essa velocidade e agressividade dele em atacar, né? O que eu curto dele é, tipo, ele é um deck de Welder, você precisa dar o Welder em algum momento do jogo, mas você não precisa rushar o Elder. Tipo, muitas vezes, por opção, eu só fazia o Elder no terceiro ou quarto turno. Sim. E... Então, nossa, vou ver se eu tenho sorte de acertar o Elder e tal. É assim, você não precisa tanto. Acho que até mesmo o GH falou um tempo atrás que tem partida em que ele conseguia começar de Victini, baixar a energia, passar no outro turno evoluir, mas a energia tá batendo 220. Você não precisa ser tão focado, né? Metade dos jogos eu queria só evoluir da boss, eu nem queria dar o Elder. Eu acho que... Exato. É um baralho realmente muito interessante. Eu acho que quanto ao Eternatus, você pode até jogar desse modo, né? Já que ele baixa muito Crobat pra poder jogar. Você com 3 Welder, você ganha a partida. Com 3 Welder. Sim, tem vários jeitos de você ganhar contra Eternatus. Você dando boss no cara que... energizou, você já ganhou o jogo automático. O cara não volta nem fudendo pro jogo. Tem que ter um absurdo muito grande de acontecer. Tipo, você tomar um stamp e não comprar mais nada nunca, entendeu? Mas item Jirachi, tipo, é muito difícil pro Eternatus ganhar essa partida. Já era antes, e aí com a Rapidash só selou a match. Essa foi uma parada que o cara que eu joguei contra no top 8, ele tava assim... Eu não sei se era a melhor estratégia, porque eu nunca vi a partida desse lado. Eu nunca fiquei vendo o que eu ia fazer se eu fosse o Eternatus. Eu sempre fiquei olhando se eu fosse Victini, porque eu não gosto de jogar de Eternatus. Então... Mas ele deixava eu começar e ele rushava a jogada de ligar 2 energias em campo pra não tomar o boss order e perder energia. Ou, por exemplo, se ele começasse o jogo e ligasse energia, ele tomava Rapidash naquele bicho e perdia e ficava sem energia em campo. Ele sempre deixava eu começar. E até certo ponto dava certo isso. Se ele conseguisse acertar Hammer, estágio, tal, talvez às vezes eu falhava o ataque. Tanto que eu fiquei treinando a semana inteira. Eu treinei bastante pra final, especificamente. Eu treinei muito... Eu treinei muito... acho que eu não treinei nenhuma começando. Quer dizer, eu treinei
Eu deixei todos ele começar. E depois, numa segunda parte do treino, eu comecei todas. Pra ver o que era melhor. Pra ver, assim, se realmente fazia sentido o que ele fez, se era consistente, sabe? Eu fazia o teste assim, falar... vamos ver qual é a pior situação e focar nela. Deixa eu fazer uma pergunta. É um modo interessante. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, assim. Tô jogando de Victini, eu online, aleatoriamente entrei no jogo contra um Eternatus. O meu pensamento tem que estar condicionado a quê, assim, de início? Tá, se você... Independente se você começa ou não, o seu T1 só tem um... Quer dizer, se você... No seu T1 você tem que fazer uma coisa certa, assim. Baixar um Victini. Então é a primeira coisa, é o primeiro passo. E se você começou, é só baixar Victini e ligar energia. Você não precisa fazer mais nada no seu turno. Se você abriu com Victini e energia na mão, você não precisa dar o DDN, você espera, porque ele pode te dar Marne mesmo, então... Você só joga, você só faz as jogadas se você precisa. Se você já tem o Victini e energia, já tá bom pro primeiro turno. Se você vai em segundo, você precisa fazer o Rapidash. Então você se arrisca mais, você faz DDN, faz Croba, você tenta achar o Elder a todo custo. É meio que isso, assim, o early game é isso. Aí depois depende muito de como o jogo rolar, depende muito do que ele baixar, depende muito do que você consegue fazer. É inicial mesmo pra dar uma ideia pra quem tá ouvindo. Talvez o cara tá tentando jogar de Victini, tá tentando aprender a jogar com baralho. É bom pra ele ter um norte, né? Porque se você começar, essa é uma boa opção. Baixou, espera pra ver o próximo turno. Próximo turno, talvez aquela DDN que você segurou ali, que você pode buscar, vai te ajudar a encontrar a energia, o Boys Order. E aí você dá nocaute naquele Eternatus que ele colocou uma energia ali, já dá aquela acelerada no jogo, no game. Realmente é bom pra dar um norte pra galera. Fala aí, Elcin. Não, pode tocar, já cobriu. Já cobriu? Eternatus é um baralho que a gente até falou, né? Que ele é possível que ele dê uma sumida, mas é um baralho que tem potencial de continuar por causa do Calyrex, que é um baralho que tá surgindo. Você já decidiu qual dos dois Calyrex pra você é o que vai jogar mais ali? O Calyrex, o Ice Rider, né? Que é o de água, ou o Shadow Rider, que é o de fantasma? Você acha qual dos dois ali tem um potencial de jogar melhor? Tá, eu vou dar essa resposta comparando com a coleção passada. Não com os Urshifu, mas com... o que aconteceu na coleção passada? Todo mundo sabia que o Urshifu Rapid Strike era muito bom. Ninguém tinha dúvida disso. Mas ninguém soube montar ele de cara. Todo mundo tentou com Cincino, tentou de várias formas e não chegava numa lista boa, sabe? Porque você precisa de uma lista um pouco mais refinada. Você não pode jogar com uma lista meio de qualquer jeito, sabe? É mais difícil chegar na lista ideal. Foi mais difícil. E... enquanto o Victini, no começo, quando lançou a coleção, ele era um Pokémon muito forte. Porque... ele era um Pokémon muito forte porque era muito simples montar o deck dele. É uma base de Welder, já estava montada essa base de Welder. Já tinha sido provada. Sim, então a galera sabe o que ia jogar. Então o Victini, ele não era... Antes do Rapidash, eu não acho que ele era um Pokémon melhor do que o Urshifu. Eu achava o Urshifu melhor do que o Victini. Só que ele começou jogando muito mais que o Urshifu. Porque era muito fácil montar o Victini e muito difícil montar o Urshifu. Então eu acho que o Calyrex de psíquico é muito melhor do que o de água. Mas o Calyrex de água é muito mais fácil montar ele. Tipo, qualquer 5 minutos assim de brainstorming, qualquer pessoa falar, vou tentar montar com uma base parecida com o de Welder, vou tentar montar com uma base parecida com o próprio Urshifu Rapid Strike, vou tentar montar com o Cincino. Tipo, é muito fácil montar isso aqui de uma forma, o Calyrex de água, de uma forma que ele fique minimamente decente. E o Calyrex não, o outro Calyrex, ele vai jogar como tech. Só que não é isso que a gente quer ver, tipo, a gente quer ver o deck do Calyrex, né? O Calyrex sendo tipo Astro. Não usando uma cópia no Dragapult. Tipo, eu acho que o Dragapult vai virar um deck muito melhor do que ele é hoje, por causa do Calyrex. Mas eu acho que no começo vai jogar bastante de água e depois a galera vai aprender e montar o psíquico melhor. De água meio que já tá pronto, né? A gente já tem a base de listas de deck de água há muito tempo. Inteleon, o povo já aprendeu a montar o deck de Inteleon.
Então você pega a mesma base ali, joga o Calyrex, faz umas mudanças e acha ele fácil mesmo. Por causa da Melanie, Eu acredito muito mais nessa opção. Uma base de deck de com a Welder, Melanie, uma base de Welder, te dá mais, eu acho que te dá mais opções de jogo, porque ele bate com 2 energias só, não é? Você tira a energia do próprio descarte, tem recuperação de energia se tiver muita energia no descarte para voltar para mão, tem o balde que busca do baralho, tem várias outras opções, dá até para você pensar num... É óbvio que é totalmente diferente, tá, gente? Só tenta entender a minha visão aqui. Mas você pode pensar como o próprio Victini. Victini bate 220. O Calyrex você evolui, bota a segunda energia e bate 250. Eu não sei se vocês viram que vai lançar um Frostless que liga energia. Quando você evolui, eu tava pensando em montar uma coisa muito parecida com um deck de Urshifu, assim a base, Jirachi e tal, a mecânica, mas e colocar uma linha disso. Que aí você baixa o Calyrex e tal, e você consegue ficar... Se você pensar na base de Victini com esse Calyrex, dá pra você fazer algo parecido com a Rapidash. Porque a Rapidash, ela é um Pokémon V, você pode acelerar com a Melanie, liga do turno, eu sei que é diferente, porque a soldadora liga 2 da mão, é muito melhor, mas você tá acelerando uma energia e tá colocando o contador de dano. Obrigatoriamente você coloca o Calyrex V, no próximo turno você evolui, faz o lance de 2 energias e tá batendo 250. Então é meio que a ideia é similar, sabe? Dá pra você pensar em algo parecido. Porque o Victini bate 220, ele bate 250. Então dá pra você pensar parecido. É diferente porque não tem a soldadora, né? Você não vai ligar 2 energias, que é muito mais forte. Cara, na real mesmo, eu até acho que a Melanie seja melhor pra deck de água, onde você tem atacantes de 2 energias que a soldadora. Porque... quem joga muito de deck de Welder sabe a tristeza que é você ter o Welder na mão e não ter energia. E a Melanie isso nunca vai acontecer. Uma vez que a energia de água foi pra pilha, ela vai estar lá sempre. Então a Melanie sempre tá viva no seu. Eu acho até por isso que ela veio acelerando apenas uma energia e só em Pokémon V, né? Pra dar uma... Acho que aprenderam com o que foi a soldadora, né? Baixaram um pouquinho o potencial da carta. O Frostless eu acho interessante, mas não vai substituir a Melanie, né, o Adam? Não, você usaria os dois, mas é uma possibilidade de você, por exemplo, eu comecei o jogo, ligo energia no turno 2, ligo a segunda energia, boss order, mato. Aí no outro turno eu dou Frostless energia da mão, boss order, mato. Eu consigo dar 2 turnos de caça. O baralho fica ainda mais agressivo, porque você tem acesso ao Giovanni, o boss order, e você ainda consegue energizar o Pokémon, né? Então você não fica naquela coisa que às vezes acontece com o Victini, né? Tomei um nocaute, não tinha auto montado, vou ter que dar soldadora e eu não consigo buscar um bicho no banco, né? Exato, e até porque você consegue... Eu já vou usar uma mecânica de rede, então eu posso voltar o Frostless e tentar fazer de novo. Mas isso, sei lá, ideias... Tipo, eu bati o olho e falei, nossa, isso aqui pode ser legal desse jeito. É uma boa. Não, é uma ideia interessante. Tem todo o potencial pra funcionar. O Frostless vem agora, né? Vem. Quer dizer, eu li nos spoilers lá, mas não sei se vem mesmo. Não, vem. Comecei a fazer análise da coleção, já comecei a fazer. A gente vai gravar pro cast em breve. E tá lá, eu lembrei agora. Que é muito... É legal. Eu gosto dessa ideia da Frostless. Principalmente depois dessa visão que você deu aí. Eu acho que tem mais potencial ainda de ser um companheiro pra esse deck. Eu já vi algumas listas japonesas usando o Inteleon, que busca item. Talvez pra buscar a Melanie, não sei. Não sei qual... ainda não testei na prática. Mas estavam usando muito. Tanto esse quanto o outro... Tanto o Drizzly que puxa um item, o Inteleon que busca 2 treinadores e o outro Inteleon que coloca 2 contadores de dano. Isso é bom. É que, eu não sei porquê, a Ásia gosta muito de... A Ásia gosta demais de Inteleon. Eles gostam dessa mecânica de Inteleon, que não ficou tão popular. Eu gostei do Frostless, eu vou atrás de montar uma lista assim. Mas pode dar certo isso também. É que eu acho que a versão de Jirachi, ela é mais rápida, ela é mais potente no começo. Ela é mais leve, você pode pôr mais coisa, sabe? Realmente. Jirachi, Frostless. Vai ser uma mecânica simples. Eu ainda acho que ainda dá espaço pra jogar com a Rapidash na mesma ideia de jogar que nem joga com o Victini. Se você for o segundo, monta uma Rapidash pra colocar dano no oponente e vamos ver. Vamos esperar o próximo turno e seguir o jogo. Meu primeiro teste que eu quero fazer é justamente Jirachi, usar Rapidash, usar as Melanie e usar Frosmoth também.
Vamos bolar ter essa a opção ideia aí. de Eu já ter falei pra Frostmoth. você, GH, a gente precisa montar essa lista. Vamos treinar junto que eu quero jogar com esse baralho de Eu água. acho que ter uma linha ou duas de Frostmoth ajuda bastante o deck. Você não ficar dependendo da Melanie todo Ainda liberaria o Boss Order, né? Do mesmo jeito que o outro. Exatamente, você tem a opção do Boss Order. E não precisa de tanta energia pra você energizar com o Frostmoth. É tipo uma que você vai precisar energizar. Acelerar com É uma, bem né? fácil você conseguir. Uma na habilidade e outra na mão. Exatamente. Gustavo Ada, gostaria de saber de você agora. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a Copag, sobre alguma outra situação? Você tem um espaço aberto agora para você falar à vontade aí sobre o torneio. A gente está chegando no final do cast. Eu quero que você fique à vontade. Você quer falar mais alguma coisa sobre o torneio? Sobre o deck? Alguma dica pra galera do deck, de quem quer jogar com Victini? Cara, tá, eu vou dar uma dica porque eu vejo que é o maior erro da galera jogando de Victini. A galera simplesmente esquece que existe o Victini Baby. O Baby não, O V. O V, só V. E a maioria dos jogos, principalmente contra a GX, é o que eu mais faço, eu só ataco de Victini. Esse é o maior erro que eu vejo na galera. Muitas vezes eu só carrego o Victini e fico esperando. Se dependendo do que acontecer eu bato com o V, senão eu faço o V Max. É porque é meio comum nesses decks de evolução o básico não fazer nada. Tipo, o Urshifu, tá, não é nada, mas é quase nada. Então... Na real, eu jogo mais com básico. Isso, essa é a minha dica. Sinceramente, eu jogo tipo 70% dos jogos com básico. Pois é. E poucos com VMAX. E eu vejo gente usando o outro básico que... O Cato gosta dele. Nossa, é muito... Não é que eu gosto dele, é que eu não tenho o outro no online, tá faltando um do outro. Aí faz eu uso sentido. 2-1. Acho que é isso, 2-1. Porque eu não tenho do outro. Se eu tivesse do outro, era 3 do outro, com certeza. E não fui atrás também de trocar. Mas enfim. Bom, pessoal, então estamos chegando agora na nossa parte final do cast. Só que antes eu quero mandar um salve pra Mozão, que ela pediu um salve, então eu tô deixando logo no final do cast pra ver se ela vai ouvir até o final mesmo. E, Alcim, fala pra mim, lança braba do roller da semana. Assim, na semana passada, o running que eu deixei foi uma interação entre um Pokémon que deve começar a ver muito jogo agora na próxima coleção e um que tá um pouquinho sumido. É entre o Trevenant e Dusknoir GX contra o Keldeo GX. A pergunta era interessante. O campo de jogo tá o Trevenant e Dusknoir, uma usina elétrica e um Keldeo. E aí o Trevenant e Dusknoir dá o ataque Lua Pálida GX no Keldeo, que tá sem habilidade por conta da usina elétrica. No turno seguinte, o jogador que tá com o Keldeo retira essa usina elétrica, trocando ela por um outro estádio. E aí eu queria saber se o efeito do ataque do Trevenant e Dusknoir continuaria funcionando. Afinal, agora o Keldeo possui habilidade e tá imune a ataques de Pokémon GX. Alguém aí tem um... Tá, peraí, deixa eu repetir aqui. Você tinha Power Plant... Isso, tinha uma Power Plant. Você tinha Power Plant, deu o GX do Trevenant no Keldeo, e depois ele quebrou o Power Plant. Isso, o jogador do Keldeo foi lá e quebrou a Power Plant. Eu quero saber se o Keldeo vai ser nocauteado ou não. Eu acredito que sim, porque o efeito tá no Keldeo, o efeito não é mais do Trevenant. A fonte do efeito não é mais relevante. É isso aí. Tipo, quando o jogador do Keldeo substituiu o estádio, realmente o Keldeo voltou a ter habilidade. Só que a habilidade, ela não remove efeitos existentes. Ela impediria novos efeitos. Como o efeito do ataque do Trevenant já está no Keldeo, ele vai ser nocauteado ao fim do turno. Então, essa era a resposta do Hulling da semana passada. E pra semana que vem, eu quero saber sobre o Mimikyu V, uma carta que lançou, não apareceu muito por aí, mas ela tem uma habilidade interessante, boneco postiço, que diz que quando você joga ele da sua mão para o banco, durante o seu turno, você poderá prevenir todo o dano causado a este Mimikyu V por ataques do Pokémon do seu oponente até o final do próximo turno do seu oponente. E aí a gente sabe que os Pokémon, os efeitos, eles costumam sair quando o Pokémon muda de posição, e eu quero saber o seguinte: baixei o Mimikyu V, ativei a habilidade, o meu oponente deu um Boss Order nesse Mimikyu. Ele continua imune ou por ter mudado para o campo ativo, essa habilidade deixou de funcionar? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast.
Então é isso, pessoal. Esse foi o Dragon News Podcast de hoje, com participação do Gustavo Ada. Muito obrigado novamente por ter aceitado conversar com a gente sobre tudo que a gente conversa aqui no cast. E eu me despeço por aqui. Você me encontra nas redes sociais do canal Cato Play. É só procurar lá. Tem Twitch, tem YouTube, tem Instagram. Cola nós que você vai se divertir com certeza e dar boas risadas dos meus misplays. Então é isso, pessoal. Até o próximo Dragon News Podcast. Eu fico por aqui. Fui! Galera, muito obrigado aí pra quem viu, muito obrigado pelo convite e não deixa de me seguir lá nas redes sociais. Eu faço live na Twitch toda segunda, terça, quarta, às vezes de fim de semana, depende se tem torneio ou não, que é twitch.tv/gutuada, tudo junto. Me segue também lá no Instagram, que eu faço sorteios, eu posto coisas sobre a minha coleção e sempre tô trazendo conteúdo lá, que é Guto_Wada, e também tô com um canal no YouTube agora. Se você quer aprender mais sobre o jogo, se você quer entender mais como funciona o jogo, segue lá, é Gustavo Wada. É isso. Então é isso, galera. Falou por ouvirem esse cast e parabéns, Wada, pelo campeonato. E premiação muito boa que você ganhou, viu? Parabéns mesmo. E me sigam lá no Twitter, GH_PTCG, e fui. Até semana que vem. É isso aí, galera. Muito obrigado, Gustavo Ara, pela participação. A casa é sua. Quando quiser, a gente tá aí. Você pode me seguir lá no Instagram, @JoãoAlcim, no Twitter também é. E você também pode seguir o Dragon News Podcast. É @DragonNews_pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Acompanha lá, segue a gente. Interage lá que a gente sempre vai trazer aqui eventuais comentários, discussões que vocês mandarem lá pra gente, beleza? Até semana que vem. Falou!